Mas eu, em 2019, eu tive um triste diagnóstico de câncer. Ele falou assim, que independente das notícias que nós iríamos ouvir do médico dali em diante, a nossa postura não ia ser de reclamar, de questionar, mas de glorificar Deus. A gente ali, eu no meio da dor, chorando, triste, mas o Espírito Santo nunca me abandonou. E não é só minha, é minha família, porque quando eu tava com um problema, não é só eu que tava sofrendo, mas o meu esposo, a minha mãe, minha família. Então quem tá em volta sofre muito, né? Assim, gente, quem tá no problema, vivendo a dor e tal, já tá sofrendo muito. Sim. Mas a gente que ama, a gente sofre dobrado. No meio da dificuldade, glória a Deus. Porque você não tá sozinho ali. Que você compartilhasse aqui, porque é isso que o Saulo falou. A gente tá passando muitas vezes por lutas, mas a vida, entre aspas, continua normal. Então eu sou o que sou porque vivi tudo isso, porque Deus permitiu que eu vivesse tudo isso para eu conhecê-lo. Então, se circunstâncias difíceis vêm na nossa vida, a gente tem que questionar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Aonde o Senhor quer me levar? Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127,00, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera, vem chegando aqui para assistir mais um episódio do nosso podcast. E hoje, prepara o coração, porque a história que nós iremos compartilhar aqui é uma história de vida inspiradora, de fé, de gratidão, certo, Medina? Casal sensacional. Casal aqui é top. Eu falo mais, hein? São pessoas que são os compartilhadores da boa mensagem. Sabe aquele período que você tá precisando de um testemunho real, de uma palavra verdadeira? Esse casal foram essas pessoas na minha vida. Mas antes de a gente apresentar o casal que mora aqui no nosso coração, a Medina tem um recado muito importante aí para vocês. Curte, comenta e compartilha esse podcast, porque eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. E se você tá desmotivado, vai dar aquele gás para você seguir em frente. Galera, seja muito bem-vindo, Saulo. Valeu. Denise, é uma honra, hein? Ter vocês aqui com a gente é top demais, pô. A gente que agradece aí, né, o convite. Muito feliz pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da nossa história, aquilo que a gente viveu com Deus, né? Estamos vivendo ainda, né? Sim, muito feliz. Sim. É muito forte. Muito forte. E pessoal, aqui é o que a gente fala aí, sempre no começo aqui dos episódios, que aqui é a mesa da sala da nossa casa, porque esse podcast ele nasceu com um único objetivo, que é compartilhar a boa mensagem. Então todas as pessoas que estão vindo aqui são pessoas que a gente conhece, são pessoas que nós conhecemos uma parte pelo menos da sua trajetória de vida, dos seus testemunhos, das palavras que saem do seu coração. Então a ideia desse podcast é compartilhar a mensagem para as pessoas, ainda mais no mundo de hoje aí, que é um mundo tem muita luta, muito caos, sempre tem pessoas que estão passando por situações de aflições, e às vezes aquela palavra, aquela mensagem muda a visão dela, muda a rota, né, que ela está seguindo. E vocês são pessoas especiais, nós viemos aqui hoje para contar a história de vocês,
mas na minha história de vida, vocês são pessoas que ficaram tatuadas no meu coração e vocês sabem disso. Então, foi algo que trouxe muita reflexão, muita luz. Eu falei, pô, eles têm que estar aqui para compartilhar a história, porque vocês foram pessoas que, através do testemunho, da história, da mensagem que vocês trouxeram para o ambiente em que nós estávamos e para a minha vida em especial, mudou a rota da minha vida, porque não é impossível sentir tanta energia boa e tanta mensagem de esperança, de força, de fé e não ser impactado com essa mensagem. Então sejam muito bem-vindos de todo o coração mesmo. Obrigado. Obrigado. Nossa. Glória a Deus. Vamos que vamos? Vamos lá, vamos que vamos. Quer começar, amor? Não, eu queria agradecer, né, o convite. Né? Acabei caindo aqui, né? Mas, como diz, não preparei nada, mas também não é pra preparar, né? Exato. Vamos chegar junto aí. Aqui é sem roteiro. Sem roteiro nenhum, mas assim, agradeço as palavras, inclusive, né? Assim, será que é pra mim mesmo, né? Não, pra vocês, Muita pô. honra. Mas, realmente, né? A gente vai colecionando histórias, né? A gente vai vivendo dia após dia, né? E colecionando um monte de experiência, né? E é legal ter um espaço aí pra gente contar mesmo, né? Que tem, hein? E o que nós temos vivido, o Saulo é meu parceiro de vida, né, meu marido já há quase 20 anos, e o que a gente passou nesses últimos anos realmente não foi brincadeira, né, e a gente tem crescido muito, né, quanto casal, quanto família, na parte espiritual principalmente, então Deus tem sempre a nos ensinar. Então só para começar um pouquinho da minha história, né, do que nós estamos falando, obrigada pelo convite, né, não agradeci, obrigada, gente. Mas eu, em 2019, eu tive um triste diagnóstico de câncer. E naquele momento que eu recebi o diagnóstico, naquele ano em especial, eu estava numa transição de profissão. Meu esposo, nós temos um escritório de contabilidade, uma empresa, né? Agora mais voltada para consultoria. E eu saí de uma profissão que era vendas, eu trabalhava em comércio, com vendas. E aí nós dois já há um tempo tava conversando de trabalhar junto, né, se dedicar ao nosso negócio. E aí deu certo, que Deus abençoou, que em 2018 eu pedi a conta e enfiei a cara para trabalhar com ele. E lá era uma área totalmente diferente do que eu fazia. Eu sou formada em administração de empresas, né? E aí eu fui pra fazer a folha de pagamento, né, amor? Foi. Você teve essa coragem, né? Corei, né? Investiu. Ele teve essa coragem aí, uma funcionária acabou saindo lá do escritório, precisava de alguém para poder repor. Denise, vamos lá. E eu falei, amor, mas eu não sei nada, você vai aprender. E o Saulo sempre foi uma pessoa que confiou, que acreditou muito em mim. Eu não acreditava, mas ele sempre acreditando. Se você pode, você é capaz, vai. Então, assim, obrigada, amor. Então, ele tá sempre do meu lado me incentivando. E tava lá, me dedicando nessa profissão de departamento pessoal, legislação, folha de pagamento. E eu falei, meu Deus, não sei de nada, né? E me esforçando para aprender. E foi nesse ambiente do trabalho que eu tava lá, trabalhando. Quando eu percebi, assim, pus a mão na minha correntinha, fui pôr a mão no meu pescoço, assim, na correntinha, eu percebi um inchaço. Bem aqui, assim, ó. Na hora que eu percebi aquele inchaço, eu falei, nossa, que é isso daqui? Falei, assustei na hora de perceber aquele inchaço, até mostrei pra moça que estava trabalhando comigo na minha frente, falei, olha, esse inchaço no meu pescoço. Quando ela notou aquele inchaço, ela falou, ai, Dê, deve ser um mau jeito, você dormiu de qualquer jeito, e ficou esse carocinho aí, vai sumir. Aí o Saulo, que estava lá também, falou assim, não, deve ser estresse, Denise. Falei, amor, você é um ótimo contador, né? Para um médico, você é um ótimo contador. Tudo pra mim é estresse, né? Tudo é estresse. É estresse. Falei, ai, meu Deus. Falei, é estresse mesmo. E realmente, Estressado, né? Dá uma descansadinha que passa dor. Relaxa um pouco. E ele acompanhando o meu dia a dia ali, que eu tava focada pra fazer as coisas, ele deve ser estresse, tá cansada, né? Calma, relaxa, vai passar. Eu falei, é verdade, né? Não tinha dor, não tinha nenhum outro sintoma, só um inchaço. Falei, é verdade, não é nada, vai passar. E voltei a trabalhar. Continuei. Aí passou uma semana, o inchaço continua lá. Passou 2 semanas, o inchaço continua lá. E eu não fui no médico.
E como o ser humano faz plano, mas quem dá a resposta é Deus, naquele ano nós tínhamos planos. Nós tínhamos planos de engravidar. Nós somos casados já há um tempo e não temos filhos ainda, né? E nós tínhamos planos para aquele 2019, de ter filho. E aí, aquele inchaço aqui no meu pescoço, e o Saulo preocupado comigo, tipo assim, Denise, vamos no médico pra ver o que é. Se você engravida, tá com esse negócio no pescoço, aí tem que fazer uma cirurgia, como que faz? Faz cirurgia antes de você engravidar, né? Na nossa cabeça. Falei, amor, acho que não é nada, não sei o que lá. Mas ele insistiu comigo. Eu lembro que era numa sexta-feira, já depois do trabalho, eu já tava lá, tava cansada já. Ele me insistiu, Denise, vamos no médico pra ver isso. A gente ia viajar no dia seguinte. Aí eu falei, amor, não quero ir, vamos lá pra ver isso daí. Não tá normal. Aí a gente foi no pronto-socorro do hospital. E aí no pronto-socorro mesmo, o médico já nos atendeu e eu percebi já no semblante do médico uma preocupação. Ele não esboçou nada pra mim, ele até saiu do consultório, pediu a opinião de um outro médico, voltou na sala, começou a me examinar. Aí ele falou, olha, o seu caso a gente não consegue resolver aqui. Eu vou ter que te encaminhar para um especialista. Mas eu vou já adiantar, vou pedir alguns exames aqui para você já ter uma noção, pra gente poder ir adiantando alguma coisa. Me pediu raio-x, ultrassom, e na ultrassom que apareceu lá o resultado, linfonodomegálias com características suspeitas, sugere continuar com a investigação. Quando eu vi aquele resultado, eu falei, meu Deus, o que é esse nome, né? Uhum. E aí a gente voltou depois na médica, quando a gente voltou pra dar o resultado no pronto-socorro mesmo, não era já o mesmo médico, era uma outra médica. Aí mostramos pra ela o resultado, aí ela abriu, aí a gente compartilhou com a médica, doutora, a gente tá querendo engravidar, você acha que isso aqui tem algum problema? A gente vai viajar amanhã, o que a gente faz? Aí ela deu essa orientação, olha, sobre o plano de gravidez, dá uma pausa, espera um pouquinho, faz primeiro os exames para se certificarem de que tá tudo bem e depois vocês retomam a tentativa de engravidar. Mas não é nada, fica tranquila. Aí eu falei para ela que eu ia viajar, falei, eu vou viajar, vou ficar uma semana fora. Falei, eu tenho que ver isso aqui agora, eu posso viajar e depois eu resolvo isso. Ela, vai viajar, Denise, vai viajar, tranquilo, não vai ser nada. E eu fiquei com uma certa paz, eu falei, se a médica tá falando que acho que não é nada, a gente fica, né, mais tranquilo. E nós fomos viajar, né, amor? Uhum. Aí a gente foi viajar e do hotel mesmo, lá já marquei o médico especialista de cabeça e pescoço, que eu precisava ir nele para fazer a biópsia, né? Lá já marquei o médico e foi muito rápido eu consegui o atendimento. Já no dia, geralmente o meu convênio tá demorando muito, 1 mês, 2 meses para marcar a consulta, né? E eu consegui rápido. Eu já vi ali, hoje a gente olhando os detalhes, vê que é tudo já Deus movendo as coisas, né? E Deus... Tem um detalhe, segurei. Tem um detalhe interessante. Quando a gente começou, eu trabalhava numa empresa há 15 anos, registrado, tinha convênio, tudo, né? Ah, é verdade. E aí eu fiz assim, eu falei assim, eu vou sair da empresa, demorou pra arrumar tudo isso, né? Agora é o momento de sair. Só que quando sair a gente começa a arrumar, né? Eu não vou ter mais convênio e tal. Aí eu fui lá, saí, fiz o convênio, né, pela empresa, tudo, e tinha carência. E esse período da gravidez foi a conta que a gente fez. Ó, você pode engravidar só depois do mês tal, pra gente sair da carência pra fazer. Nesse período, a doença não manifestou. Nossa. E quando que ela se manifestou? Depois da carência que a gente teve toda a assistência do convênio. Se tivesse tido antes, a gente não teria assistência. O cuidado de Deus. O convênio não ia cobrir o nosso tratamento. Detalhes, então, olha como que Deus age. Depois a gente olha pra trás e fica vendo, relembrando a história, fala, olha, é por isso que a gente, né, que Deus fez isso. E aí, eu peguei, voltei, marquei a consulta. Quando eu voltei pra Jundiaí da viagem, já fui no médico, fui sozinha ainda, que eu tava super de boa. Passamos uma semana deliciosa lá, viajamos, curtimos, eu nem tinha um pescoço. Ah, tudo bem, não sentia nada, né? E aí, quando eu voltei, fui sozinha no médico ainda. Falei, não vai ser nada, ele vai fazer lá, acho que uma carocinha, vai tirar e acabou, um remédio, né? Fui sozinha. Ele foi pro trabalho, me deixou no consultório. Quando eu entrei na consulta, o médico falou, e o que aconteceu com você? Aí eu falei, então, doutor, apareceu esse caroço e tava muito evidente, tinha crescido. Aí ele falou assim, olha, Denise, antes de me examinar, assim, né, ele falou, pode ser 3 coisas, pode ser tuberculose, uma simplesinha, igual um carocinho, né, que você faz cirurgia e acabou, ou, não vou mentir pra você, pode ser câncer. Quando ele falou pode ser câncer, eu ali, me deu um baque na hora que eu só pensava, eu tenho câncer. Falei, eu vou morrer.
E nisso ele me examinou, palpou, aí ele falou assim, olha, e hoje mesmo, se você quiser fazer a biópsia desse nódulo, eu vou estar lá na clínica tal horário, eu vou lá e eu faço em você a biópsia. Eu falei, eu não vou nem trabalhar. Falei, aí eu saí do consultório, eu tentei falar com o Saulo, não consegui, ele estava numa reunião, aí eu falei com o sócio dele, aí eu falei, pelo amor de Deus, fala, cadê o Saulo? Ele tá numa reunião, Denise, o que aconteceu? Eu tô com câncer, eu acabei de sair do médico, eu acho que eu tô com câncer. Ele, calma, Denise, calma, você vai fazer exame aí. Eu comecei a explicar pra ele, eu chorando aos prantos no meio da rua. Porque eu precisava pegar a guia de autorização pra poder fazer a biópsia. E era num quarteirão de cima de onde eu tava. E eu chorando, falando com ele. E aí fiz a biópsia. E aí aquela espera angustiante de 15 dias. Nossa. Pra até ficar pronto o resultado, né? E aí aquela angústia, já não dormia mais, né, amor? O Saulo, eu de noite deitava na cama e eu ficava falando, sabe como umas doidas, assim, doidinha eu tava. Amor, calma, Denise, ele de madrugada, ele punha a mão na minha cabeça, ele orava por mim. Calma, Denise, olha, vai ficar tudo bem. Eu, amor, tô com câncer, amor, não, vai ficar tudo bem, Denise, vai ficar tudo bem. Então o Saulo sempre esteve muito presente, foi muito importante o papel dele comigo nesse momento. E no meu aniversário de 35 anos, a minha família toda também se reuniu. Foi nesse intervalo que a gente estava esperando esse exame ficar pronto, que ainda não estava pronto. A minha família toda se reuniu. E nesse tempo de espera, Deus deu também para mim, na madrugada, para eu ler o Lucas 11. Que fala que lá onde Deus ensina a orar. Tudo aquilo que você pede, Deus vai dar. E eu não entendi dele, Lucas 11, acordei e falei, Lucas 11, o que é Lucas 11? Eu fui lá, li e ainda não entendia, né, o que queria dizer, mas hoje eu sei tudo que Deus queria me dizer ali. Então Deus sempre esteve presente na minha vida, sempre, 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 sempre. E sempre, tanto esteve presente que ele falou, e só que hoje também que eu vejo, quando eu até compartilhei com o Gustavo lá no hospital, não sei se você se lembra, que eu falei, Gustavo, João 13:7, aquilo que Deus faz agora, a gente pode não entender agora, mas a gente vai entender depois. Então, muitas coisas que a gente vive hoje, a gente não vai entender agora. Mas por que está acontecendo isso? Mas lá na frente, você vai saber o porquê. E hoje muita coisa faz sentido pra gente, muita coisa. E Deus mostrou que a minha cura não ia ser instantânea, que eu ia ter que passar por um processo. Quando eu estava com o nódulo, eu estava lá na igreja, eu sou de uma família cristã, graças a Deus meus pais são cristãos, eu cresci nesse ambiente, né, da palavra, mas apesar de nascer no ambiente desse, eu ainda não tinha a minha experiência, eu ia ter agora nesse processo. E aí minha mãe puxou eu assim, levou eu até o pastor, falou, pastor, é hora pela Denise, o que aconteceu? Tá com esse caroço no pescoço. Aí quando o pastor orou pelo caroço, eu ainda não sabia o que era, nem tinha ido no médico de cabeça e pescoço. A oração dele foi assim, ele não foi uma oração de repreender. Quando você vai, geralmente, né, pedir oração para um pastor, tô com uma dor aqui, ele vai repreender, sai dor em nome de Jesus, não é assim que o nosso pastor faz, geralmente, para expulsar aquela dor. Ele não orou assim, ele não orou repreendendo aquela dor. Ele falou assim, Deus, se o Senhor não curar a Denise de uma forma sobrenatural, que o Senhor providencie a medicina para o processo da cura dela. Falei, que oração é essa? Eu já queria a oração do fogo ali. Queimar a doença, Ser pastor, Jesus! Eu queria essa oração, queima. Mas eu criei ali que não foi nem o pastor, foi o Espírito Santo usando o pastor para me avisar. E hoje eu vi que Deus... E deve ser assim. Isso. E ele foi assim, usado por Deus. O meu pastor foi muito usado ali para falar isso. E hoje a gente entende que Deus já estava me falando que a minha cura não ia ser rápida, eu ia ter que passar por um processo. E que processo, né, Senhor? E aí a gente fez essa biópsia, no meu aniversário de 35 anos, a gente reuniu a família, nossa família inteira na minha casa, orando. Foi um aniversário triste, mas feliz por celebrar a vida, né, mais um ano, mas triste porque no meu coração, eu não sabia se eu ia estar ali no próximo ano. Se eu tivesse câncer, eu falei, se eu vou estar com câncer, eu vou morrer, não vou estar aqui, dentro de mim, né. E aí nós nos reunimos, a família toda, e eu tenho fotos desse dia que minha irmã tirou fotos. A gente começou a clamar a Deus. E eu lembro que eu gritei, Jesus, me cura! E eu nem sabia o que eu tinha. Mas a possibilidade de ter, né, eu já pedi a cura.
Deus, me cura! E a minha família, todas de mãos dadas, nós clamamos. Foi a primeira oração que nós fizemos, assim, em conjunto, por essa questão. E assim foi. Passaram-se os 15 dias, se passaram, e veio o tão temido resultado. Quando chegou o resultado da biópsia, ainda o Saulo falou pra mim, o que, amor? Pra não abrir, né? Pra não abrir. Porque sabia que da minha ansiedade. Porque chega o exame que você quer fazer abrir, né? Na hora, é. Na hora. Abre esse exame, né? Pra abrir, espera o dia. Pra vamos mandar passar no o dia seu normal. e-mail. Pedir pra cadastrar o meu e-mail ainda lá, pra chegar no meu e-mail. Pra não Pra abrir, eu não porque ver. assim, a gente sabe como que é, né? Abre, você quer procurar alguém pra resolver. E não é assim que funciona, né? O médico tem que ir na consulta, tem tudo isso. E aí fica sofrendo, né? Sim, sim. Aí foi o pedido que eu fiz pra ela. Não abre. E aí, Pergunta ela. não obedeci. Porque eu falei. Eu acho que eu devia ter falado assim, ó. Abre. Aí eu não ia abrir. Abre. Assim que chegar, você abre. Aí eu não ia abrir. Daí eu desobedeci. Aí eu lembro que a gente tava no escritório de novo, ele tava numa reunião. Aí eu mandar pro e-mail dele, tinha combinado isso, né? Aí eu liguei lá, falei, moça, aqui é a Denise, já ficou pronto o meu exame? Assim, já foi enviado por e-mail. Ah, mas ele tá numa reunião, você pode enviar pro meu? Ela enviou pro meu e-mail, ele lá na reunião lá. E eu lá nos esquemas, né, do exame. E aí Era o escritório, né? Então, tinha uma salinha no meio, então dava pra você ver, né? E eu tava na sala de reunião com o o cliente ali fazendo reunião. Entendi. E ela na sala do lado, Trabalhando. tramando tudo isso. Tramando tudo isso. Pedindo o exame pra chegar o exame logo, né? E aí nisso, quando a moça que tava trabalhando comigo, eu falei, Ellen, vamos combinar o seguinte, você vem aqui no meu computador, abre o exame, eu vou ficar de fora. Se for coisa boa, você me fala. Se não for, você nem fala. Ah, já falou, né? Aí ela veio no meu computador assim, e eu saí Cor de estranha. perto. É a mesma coisa de falar, né? Mas eu tentei ser mais leve pra mim, entendeu? Mas não foi. Aí ela veio no meu computador, eu saí de perto, eu fiquei na frente dela e vi ela abrindo o e-mail pra abrir o exame pra ver o resultado. E ela ficou assim, meio estranha, não entendendo. Eu falei, Ellen, o que você tá vendo aí? Ellen, o que você tá vendo aí? Eu levantei desesperada, fui lá e vi. Enorme, assim, positivo para células compatíveis com células carcinoma, uma coisa assim, um carcinoma. E eu tô com câncer! Ellen, eu tô com câncer! E aí, aquela angústia, uma angústia, e o Saulo tava com o cliente, eu simplesmente interrompi a reunião, abri a porta, eu falei, Saulo, desculpa. Eu abri o e-mail. O que aconteceu, Denise? Eu abri o e-mail do exame, eu tô com câncer. O quê? Aí até explicar a situação, né? Ele ficou perdido também. Eu falei, eu tô com câncer. Saulo, eu tô com câncer. Aí ele já interrompeu a reunião, o cliente entendeu. E aí o desespero tomou conta e eu comecei a chorar. E aí eu só comecei a ver cenário de morte na minha cabeça. Eu tô com câncer, eu vou morrer. Nisso, eu liguei pra minha mãe pra dar notícia pra ela. Falei, mãe, quando eu ligo pra ela e falo, mãe, eu tô com câncer. Ela desesperadamente no telefone, imagina uma mãe ouvir isso de uma filha, né? Ela também caiu aos prantos, ela, filha, eu tô indo até você. Espera que eu tô indo até você. Eu desliguei o telefone, continuei a chorar. E minha mãe veio até o meu encontro. E aí eu falo pra vocês a importância de a gente pertencer a um corpo, a uma igreja. Que nessa hora fez pra mim toda a diferença. Nesse momento de desespero, a gente não tem a quem recorrer, né? A gente fica perdida. E nós que fazemos parte de uma igreja que é muito acolhedora, muito amorosa, pastores que são sempre presentes na nossa vida, ela ligou pro nosso pastor. No caminho, minha irmã veio dirigindo, ela estava na casa da minha irmã, e ela veio correndo com o carro, e ela ligando pro pastor, pastor, minha filha tá com câncer, ela me contando depois. Pastor, socorro, minha filha tá com câncer. No mesmo instante, o pastor falou assim pra ela, traz ela pra mim que eu vou orar por ela. Pastor, eu vou levar ela aí, eu tô chegando lá agora, eu vou levar ela aí. Desligou o telefone, ela chegou no escritório, a gente se abraçou, a gente chorou. E eu naquele desespero ainda, perdida, com aquele resultado na minha mão, de positivo pra câncer. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, meu Deus do céu, eu tô com câncer, eu vou morrer. A minha mãe, o Saulo pega, me chacoalha assim, você lembra, amor? E fala assim, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero um médico. Eu falei, queria um médico, né? Pra ver aquele exame. E a minha consulta no médico ia ser no dia seguinte. Como que eu ia... Tinha um feriado, né? Tinha um feriado. No outro dia. Era dia 30 de abril. Dia 1º de maio é feriado.
E minha consulta ia ser no dia 2. Como que eu ia ficar esses 2 dias? Sem ir no médico, com uma, né, sabendo que eu tava com câncer, e meu coração, como que ia me acalmar? Falei, eu preciso de um médico. Aí a gente tentou, o Saulo falou assim, Denise, uma consulta hoje, se você quer pagar particular, é uns R$500, né? É dinheiro, né? Aí minha mãe chegou falando do pastor, que o pastor queria orar por mim, que é pra eu ir lá. Aí ele me vira assim, me traz pra realidade, sabe? Denise, espera. Você quer ir numa consulta, pagar R$500, né, agora lá? Ou você quer ir lá no pastor pra ele orar por você, no pastor Jorge? Aí eu quero ir no pastor, vou no pastor. Não foi nem pelo dinheiro, mas foi pela questão espiritual, porque o meu socorro, a medicina é humana, né? Mas sim, Deus, o pastor é o espiritual que vai agir ali, né? E aí eu pensei na parte espiritual. Falei, quero ir no pastor, vou no pastor. Aí a gente pegou, né, amor? Saulo foi, largou o escritório pra lá, a gente esqueceu da vida, né? Aí começou a viver essa fase de loucura. Fomos pro carro e fomos até a casa do pastor. Lá, quando chegou lá, ele nos levou até um monte. A igreja tinha um lugar que é como se fosse um monte, né? A gente vai lá para orar. E ele nos levou até esse lugar de oração, que é um lugar que a gente usa muito para orar. E ele levou a gente até lá, e nesse lugar o pastor Jorge orou por mim, intercedendo a Deus pela minha cura. Ele orou, ungiu a minha vida, a minha cabeça, o meu corpo, e nós saímos de lá convictos da cura, de que Deus iria operar o milagre. E nesse dia, o pastor, ele nos deu uma orientação muito forte, que foi assim, a chave fundamental para nós conseguirmos superar todo o processo que viria pela frente. Ele falou assim, que independente das notícias que nós iríamos ouvir do médico dali em diante, a nossa postura não ia ser de reclamar, de questionar, mas de glorificar a Deus. Vocês vão dar glória a Deus. Independente do que vocês vão ouvir do médico, vocês vão dar glória a Deus. Nós, amém, pastor. Uhul. Aí o coração acalmou um pouquinho. A gente saiu de lá bem, né, amor? Uhum. Na medida do possível, fomos pra casa. E chegando em casa, eu consegui dormir aquela noite. Eu dormi na minha mãe. Acho que eu dormi na minha mãe aquela noite, não foi? Na primeira noite eu fui dormir em casa, não lembro. Se eu dormi em casa. Mas eu consegui acalmar meu coração e ele conseguiu dormir, porque até então eu não estava conseguindo dormir. E quando foi o dia 2 de maio, que nós fomos pro médico para ele abrir o exame e me falar detalhadamente como o meu caso, a minha situação, quando ele abriu o exame e leu o resultado que era câncer, ele olhou nos meus olhos assim e falou, Denise, infelizmente, você está com câncer, e isso que está no seu pescoço é uma metástase de um câncer primário. E diante daquela notícia, eu falei, meu Deus, se isso aqui é uma metástase, eu devo estar toda podre. Aí ele falou, você vai ter que sair daqui agora, ir para o hospital e procurar fazer novos exames para ver onde que está esse câncer primário, para então iniciar o seu tratamento. E diante daquela notícia bombástica, estava meu esposo do lado e a minha mãe na minha cabeça. O que eu tinha que fazer? Dar glória a Deus. Eu vou glorificar a Deus, eu vou dar glória a Deus. Mas era um glória a Deus assim que eu não tinha nem força pra dar. Eu tô com câncer, glória a Deus, eu tô com câncer, Deus, eu tô com câncer. A minha mãe e o Saulo do lado. Denise, vamos dar glória a Deus, filha. Amor, glória a Deus. Glória a Deus, mãe, eu tô com câncer. Mas glória a Deus, glória a Deus. E nós saímos de lá, meu coração partido, e eu olhava pra janela do carro, o Saulo dirigindo, meu mundo desabou. Eu não via mais vida, não via mais cor. Pra mim tudo tinha perdido o sentido, tinha perdido a graça. Eu falei, eu só via cemitério, eu via morte na minha frente. Eu falei, mãe, eu vou morrer, E a minha mãe, glória a Deus, filha, meu esposo, glória a Deus, Denise, glória a Deus. Quando nós chegamos no hospital, no que a gente sai do estacionamento para parar o carro, o Saulo foi parar o carro. Eu não sei de onde me surgiu, eu fui tomada por uma força que eu não sei de onde que foi, de onde veio. A hora que eu desci do carro, o manobrista que veio na nossa direção para pegar o carro, ele veio para pegar e eu falei, moço, eu tô com câncer. Eu gritava para ele, mas eu falava com autoridade. Eu não falava assim, murchinha. E eu fui tomada que não era eu, porque eu tava esmorecida, eu tava assim, prostrada de tristeza, de angústia. E a hora que eu saí do carro e vi o moço, eu fui tomada com uma autoridade. Eu falei, moço, tá vendo isso daqui?
eu tô com câncer, mas o meu Jesus me curou, moço! O meu Jesus me curou, moço! Ele ficou assustado, assim, ele me olhava. E eu, no mesmo instante que eu falei, eu parei, e eu falei, mãe, o que eu fiz? Porque a gente, né, que tava lá, a minha mãe assustou, não esperava a minha reação. Assim, a gente assustou da reação, né? Porque ela tava quietinha no carro. Prostrada, tava quieta, eu tava triste. E eu fui tomada com essa que eu creio que foi o Espírito Santo que me deu essa autoria, essa força para eu poder declarar a minha cura. O pastor já tinha lá orado por mim, profetizado a cura, e então eu tomei posse dela. E eu declarei com a minha boca e gritei para ele ouvir. Moço, eu tô com câncer, mas o meu Jesus me curou, moço. Saí de lá. E aí murchei de novo. Ai, mãe, eu tô com câncer, mãe, eu tô com câncer. Fomos para o hospital, para poder ser atendida, enquanto o Saulo corria para cima e para baixo, para atualizar as guias dos exames. A minha mãe ficou comigo na sala de espera, e eu me deitei no colo dela, chorando. E enquanto eu chorava, Deus deu um cântico espiritual para minha mãe naquele momento. E ela começou a cantar, me acariciando e cantava. Glória a Deus, 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 glória a Deus. E era um canto assim lindo, que veio do Espírito Santo mesmo, do céu, naquele momento de dor, de angústia. Em línguas estranhas ela começou a cantar. E ali ela cantava, e eu chorava. Fiz os exames. E essa música aí tem uma versão no Instagram com piano. O irmão pegou também, porque ela gravou, né? Ela tava gravando. Depois, mais pra frente, Mais pra frente ela fez uma versão, tá no Instagram dela lá. Tocando piano com essa música do canção. Foi linda, que daí eu tenho um amigo que é músico, ele colocou o instrumento dessa canção, sabe? E aí, nossa, a gente escuta, a gente chora. Porque marcou muito esse momento de muita dor. Foi num momento de muita dor que Deus ali mostrando a sua presença. Tá vendo como Deus sempre se mostrou presente? A gente ali, eu no meio da dor, chorando, triste, mas o Espírito Santo nunca me abandonou. E não é só a minha, é minha família, porque quando eu tava com um problema, não é só eu que tava sofrendo, mas o meu esposo, a minha mãe, minha família. Então quem tá em volta sofre muito, né? Sim. E aí aquela angústia de saber agora, depois dos exames, quem que vai nos dar uma orientação? Tinha que ter um médico. E não tinha um médico, um oncologista naquele momento para nos atender. Aí o Saulo começou a procurar, né, amor? Nesse dia, inclusive, tinha tanta coisa para fazer, que ficou tudo comigo ali, que eu não sabia pra onde correr, né? Foi bem assim, eu falei assim, nossa, bora, né? E ela tava... toda vez eu pensava assim, ela não vai ficar um dia sem querer não falar com o médico, não falar com nada. Aí a gente foi no hospital lá, né? E lá o médico começou a orientar, emitir as guias lá pra gente fazer todos os exames. Eu não vou lembrar aqui o nome dos exames, mas, por exemplo, 2 casos que assim, foi assim, fora do padrão. Né? Eu cheguei lá na onde ia fazer o exame, que eu não lembro o nome do exame, que é aquele... PET scan. Tomografia. Só tinha que marcar 2-3 dias assim, pra fazer. E eu tava lá no hospital, eu desci lá na área que tinha que ir. Aí eu cheguei lá pra moça, tentei comentar com ela, tinha um monte de gente assim, sentado com a senha, assim, né? Eu preciso fazer esse exame, urgente e tal. Eu começava a contar. Nada. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso sair com esse exame hoje, sabe? Não tem como. Porque sempre eu ficava esperando, porque como eu sabia como que era cada dia, né? Então eu sabia, mais um dia ela vai sofrer mais um dia. Porque quando recebe algum tipo de informação, a pessoa vai ficando mais calma, né? Sim. Aí é como se ganhasse um fôlego para mais um dia. Então se você fica um dia sem resposta, outro dia sem resposta, a angústia vai comendo, né? Vai ficando pior, né? Então eu tinha essa preocupação de falar assim, não, ela precisa receber alguma coisa, né, todo dia. E aí nesse hospital sentei lá, não consegui. Aí quando eu cheguei, fui lá, peguei a senha, não tinha o que fazer, peguei a senha, sentei na cadeira assim, abaixei a cabeça assim, falei assim, Deus, vamos ver o que vai dar, né? Eu ia pros processos normais, né? Daqui a pouco eu só escutei assim, ó, Aí eu levantei a cabeça, nem sabia se era comigo, né? Aí tinha uma moça, fez assim pra mim. Aí eu fui até ela no balcão assim, era a supervisora, né? E ela falou assim, eu vi que você tá pedindo alguma coisa aqui, porque eu fiquei tentando conversar, né?
Eu falei, então, eu contei o caso pra ela. Preciso fazer. Não, eu vou conseguir pra você, fica tranquilo. Ela pegou toda a guia, rapidinho ela voltou e falou assim, pode trazer ela do andar lá do hospital, né? Pra esse andar que ela já vai fazer o exame. Eu falei, meu Deus, liguei pra minha sogra, pode descer aqui que já tá tudo caminhando. Parecia o cara, né? Mas foi Deus que foi lá. É impressionante assim, ó. A agilidade das coisas, as coisas assim, ó. Deus foi lá e foi resolvendo. Aí eu falei assim, beleza, agora eu preciso de um médico oncologista, porque o oncologista do convênio ia atender no horário deles. Tem um departamento que só cuida disso, né? Eu falei, agora eu preciso acalmar ela levando esses exames para um oncologista. Aí onde você arruma uma consulta na hora para fazer? Sem brincadeira. Eu saí para fora, quando elas desceram para fazer o exame, eu saí para fora. Tem um lugarzinho para sentar. Sentei, peguei o celular, joguei no Google. Médico oncologista Jundiaí. Cliquei lá. Só fiz assim, ó, 2 passadas. Peguei um médico, liguei aqui, coloquei o celular. Daí eu falei, ó, tô precisando de uma consulta, tal. Ó, teve uma desistência de uma consulta agora, tipo 3 horas. Se você vir, eu consigo te encaixar aqui. Tá bom, então. Aí eu olhei e falei assim, não acredito que aconteceu. Aí eu falei, será que é médico bom? Aí eu liguei pra uma amiga nossa que é da área da saúde, né? Você conhece? Eu não lembro agora nem o médico. Você conhece o nome e tal? Né? Acabei de marcar a consulta dela. Assim, não, mas é a melhor oncologista da região. Eu falei, sério? Eu falei assim, é sério? Eu falei assim, Deus, obrigado. Né? Deus cuidando. Glória a Deus. Aí fechamos, aí quando eu voltei, falei, ó, tem uma consulta agora às 3 horas, assim que você acabar, a gente já vai lá pra consulta. Então foi uma coisa assim... cada passo foi cada passo a gente foi seguindo. Tudo, a gente foi seguindo, rápido. assim, ó. Então a gente foi... Ao mesmo tempo que a gente aprendeu uma coisa, né, que é o quê? No meio da dificuldade, glória a Deus. Porque você não tá sozinho ali. E às vezes a gente entra no desespero achando que tá sozinho, né? Então o fato da gente dar glória a Deus, encarar a situação, né? A gente não teve a cura instantânea, a gente não passou por nada disso. Mas a gente encarou a situação sabendo que Deus estava cuidando. E é dolorido, não é fácil. Só que Deus foi assim, mostrando que Ele estava com a gente a todo momento. Foi assim, esses 2 casos são os mais que me impactam, porque foi coisa instantânea. Sim. A cura pode ser que não foi instantânea, mas as soluções no meio do processo foi tudo instantâneo. Deus cada coisa que a gente tem anotado lá, que eu ia falar pra você. E aí a gente via a mão de Deus nisso, né? E a gente conta a história hoje, a gente fala, meu Deus, como Deus foi presente desde o início de tudo, de tudo. E aí nós fomos, então, na consulta que ele tinha marcado, das 3 horas da tarde, 2, 3 horas da tarde, para levar o resultado desse exame que eu tinha feito, para ver onde que estava esse câncer, para marcar o tratamento depois, né? E eu lembro que quando nós fomos, era um centro de oncologia que ela atendia. E eu não queria, quando nós chegamos lá, nesse lugar, eu lembro que eu não queria nem entrar na sala do médico mais. Eu falei, eu não quero falar com o médico mais. Eu peguei tanto trauma de ver o médico falar que eu tô com câncer, que eu não quero ouvir mais, eu não quero ouvir o médico falar que eu tô com câncer. Mãe, Saulo, entrem vocês pra falar com o médico, porque eu não tenho condição de ouvir o médico falar mais nenhuma notícia pra mim, ruim. Falei, vai lá, fala com eles. E quando a gente entrou eles entraram na sala, tinha um tapetinho assim na recepção, escrito Centro de Oncologia. E eu vi aquele tapetinho lá e eu falava, meu Deus, é pra mim. Eu que tô aqui, sou eu que tô com câncer, Senhor, sou eu. Jesus, sou eu que tô com câncer. E aí o Saulo lá dentro, e eu angustiada, assim, punha a mão na cabeça e não me conformava com aquela situação, assim, do desespero que eu tava. E quem conhece a história bíblica, conhece a história de Lázaro. Qual que foi a história de Lázaro? Lázaro, ele morreu. Mas depois de 4 dias, ele ressuscitou. E Deus manifestou ali nessa enfermidade de Lázaro a glória dele. E enquanto eu estava esperando ali o Saulo e a minha mãe falar com a médica, eu escuto uma voz audível, como se a moça da recepção chamasse por alguém chamado Lázaro. Lázaro! E não tinha ninguém, eu não me recordo de ver ninguém ali. Mas essa voz ecoou, Lázaro! E quando eu ouvi Lázaro, eu falei, Deus! E a gente, quando tá num momento de muita aflição, a gente não consegue ver as bênçãos, né? Não consegue ver o lado bom da história. Mas naquele momento eu falei, Deus, Lázaro sou eu sei que tô morta, eu morri. Eu só conseguia enxergar o lado ruim da morte de Lázaro, que Lázaro tinha morrido. Mas Deus ali estava mostrando que Deus iria manifestar a glória dele nessa enfermidade.
Então, naquele instante eu não entendi, mas depois a gente entende. E hoje eu entendo que Deus estava me avisando. A sua enfermidade não é para morte, Denise, mas é para manifestar a minha glória. E aí, quando o Saulo saiu da sala, né, amor? Da consulta, a médica falou que não tinha nada, né, nos exames. Não tinha Naqueles exames nada. específicos, porque eram exames bem pontuais, era uma tomografia, então eu tinha que fazer outros exames mais por órgão. Naquela tomografia, a princípio, tava tudo bem. Porque qual que era o medo, né? Como a gente tava naquele processo, o médico falou assim, a sensação que a gente tinha naquele momento é que já tinha espalhado no corpo inteiro. Então a gente sabe, espalhou no corpo inteiro. Morte. Porque ele disse Metástase, ele era disse, uma então assim, metástase. eu fico até, quando eu vejo gente explicando que passou por isso, nos detalhes, eu fico até, eu falo assim, nossa, a pessoa estudou, né, porque ela conhece. Eu sou um cara assim, eu não consigo entender muitas coisas ainda, né, só perguntando pro médico, o que você tá falando, o que é isso aí, né? Porque é muita coisa, né, você tem, mas não tá, mas não tá, né, então tem umas coisinhas assim, né. E aí é a mesma coisa, a gente tava preocupado e tava espalhado. Chegou lá, não tinha nada no espalho arrumado. Então a gente ficou calmo. Tava tudo bem, Então né? tudo bem. Só que na verdade assim, não tá espalhado, já é um ponto. Mas ainda tem o câncer lá. E aí começa a investigação. Aí começou a investigar. Aonde que tá, que lugar que tava, e faz um monte de exame pra achar, porque tinha, mas o lado bom de toda essa história é que não tava no espalhado. Fígado, não tava no pulmão. Os órgãos estavam em ordem. Tava tudo intacto, sabe? Tava tudo em ordem. Os órgãos vitais, principais, assim, tava tudo bem. Então, nosso alívio foi esse, porque tava tudo, assim, menos pior, né? De toda a situação que a gente imaginava que ia estar. E aí a médica falou, então agora o próximo passo é investigar por órgão. Agora a gente vai fazer exame da mama, depois se não for na mama vai ser o intestino, daí faz a colonoscopia. Se não for o intestino vai ser no estômago, para ver dentro do órgão, porque a princípio não tem nada assim alarmante, né? Mas saímos de lá glorificando a Deus por essa vitória, porque era uma vitória pra gente. Uhul! Eu lembro que era um passo pra vitória. Eu abri a janela do carro assim, ó, glória a Deus! E gritava no carro, na rua. Tamanha minha alegria. Eu falei, glória a Deus! A gente foi pra casa, aí chegamos lá, minhas irmãs estavam lá angustiadas, esperando a notícia. Falei, gente, não tem nada nesse exame, uhul! E celebramos uma vitória. Glória a Deus. Aí depois, fazendo os exames, começamos pela mama, e aí diagnosticou que o câncer era da mama. Só uma pergunta, o tratamento iria iniciar depois de descobrir o primário, O primário, certo. Porque daí ele tem a medicação, o protocolo certo para iniciar, né? Para cada caso de câncer é um tratamento diferente. Então eu tinha que descobrir onde que estava esse câncer, para daí então aí sim começar o tratamento. É uma coisa interessante, né? Mesmo sendo de mama, a gente não achava na mama. Né? Não achava. Esse é um ponto importante, porque assim, é bom um falar alerta, até né? para as mulheres, assim, quando eu falo em termos de câncer de mama, a minha mamografia, eu nunca tinha feito até então, porque eu tinha 35 anos e meu médico ele sempre fazia o autoexame em mim e nunca notava nada de diferente. Nunca tinha nenhum nódulo palpável e nenhuma anormalidade na mama. Então, tá tudo bem, então não vou te pedir essa mamografia. Eu não tinha idade para fazer, nunca fiz. E quando eu fiz a mamografia, deu perfeita, não constava nada na mamografia. Aí quando eu fui fazer a ultrassom, no ultrassom que mostrou que o nódulo estava muito profundo, estava quase que no músculo. Então, por isso que na mamografia não apareceu. Então, a minha orientação hoje para as mulheres que estão assistindo a gente, que vão fazer... Estamos perto aí do Outubro Rosa, foi falado muito em relação a isso, né? Sim. E é bom a gente falar agora também. Você, mulher, é importante fazer os exames da saúde da mulher regularmente, porque a vida foi dada por Deus. Então, ame seu corpo, se toque, qualquer anormalidade que você perceber, algum sintoma diferente, não hesite em procurar ajuda, porque o quanto antes você descobrir, porque às vezes a gente fala assim, né, mas se eu ficar procurando muito, porque quem procura acha, né? Mas, gente, feliz você se você achar cedo, porque se você achar cedo, as chances de cura são, nossa, muito maior, né? Aumenta bastante. E quando eu descobri, já estava avançado. No meu caso, infelizmente, foi tardio. Como estava muito profundo o nódulo, o câncer acabou subindo, né? Então ele foi pro sistema linfático. Por isso que apareceu aqui no pescoço, foi para as axilas também. E aí eu tive que imediatamente começar a quimioterapia, né? E o médico já nos deu uma triste notícia. No primeiro dia que o oncologista do convênio queria me atender, que até hoje me atende, é uma bênção. Ele falou, Denise, você vai querer congelar os seus óvulos? E qual que era o meu plano em 2019? Era engravidar? Sim. Mas hoje eu vejo que para Deus não há impossível, né?
E ele falou assim, mas se você for querer congelar, porque você vai passar por um processo agora de quimioterapia, tratamentos, e é difícil depois você conseguir engravidar, né? Assim, a chance de você engravidar diminui bastante. Então, mas há essa possibilidade. O que você quer fazer? Só que, no seu caso, eu não aconselho você fazer esse processo agora, porque demora você fazer um congelamento de óvulos, né? Tem todo um processo, um tempo que você tem que fazer. E o seu caso está muito grave. Você não pode esperar mais para fazer a quimioterapia. Eu falei, doutor, não tem problema. Na hora que ele falou, eu chorei. Eu confesso que eu fiquei triste com a notícia. Falei, mãe, Saulo, eu não vou engravidar mais. Não vou ser mãe. E aí a mãe, o Saulo, falou, não, filha, para Deus não é impossível. Não é o câncer que vai impedir o agir de Deus na sua vida, não. Se for para você ser mãe, Deus vai te dar um filho. Falei, amém, mãe, eu creio nisso. E assim foi, falei, doutor, vamos fazer o tratamento. Eu não vou fazer o congelamento, porque não vai dar tempo, né? Não tenho tempo para correr, né? Tem que correr logo. Falei, vamos fazer logo. Não tem problema. E o meu coração hoje é muito assim, eu e o Saulo, nós somos muito tranquilos nessa parte, né, amor? Uhum. E temos a total convicção de que se Deus tem planos de filho para nós, eu me sinto fértil. Não é o médico falando que, Denise, eu sei que as condições que eu passei realmente me impossibilitam. Mas pro meu Deus não é impossível, entendeu? Eu posso ser mãe, eu tenho muito dentro do meu coração, que se Deus quiser me dar um filho, Ele vai me dar. Sim. Então eu tô muito em paz. Se estiver no coração de Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, né, amor? Então estamos nesse caminho. Estamos bem resolvidos. Bem resolvidos, Estamos muito coração em paz, nosso coração, Deus tem dado paz para o nosso coração. Então, assim, não tem sido um problema para a nossa vida, graças a Deus. E assim foi. Começamos o tratamento, foram inúmeras sessões de quimioterapia, radioterapia, cirurgia. E eu estou nesse tratamento, na verdade, eu vou contar a bênção final depois, né? Que eu descobri em 2019. E nesse processo todo foi quando eu conheci o Gustavo. A Medina não consegui te conhecer lá, né, Medina? Mas Mas você foi uma resposta de oração. Foi, olha só, meu Deus. Nós não nos conhecíamos, mas a gente serve o mesmo Deus. Que lindo. E, inclusive, enquanto você tá aqui falando depois, nos bastidores, vocês vão ficar curiosos, eu vou falar algo pra você. Ai, Jesus amado. Ai, meu coração. Ai, mas é forte. Mas Deus, Ele tem os mistérios dele, né? A forma dele trabalhar, dele agir. Trabalhar o tempo do Senhor. E hoje eu glorifico muito a Deus. Eu vou também te contar isso pro final. Mas aí, enquanto eu fazia todo o processo de quimioterapia, e assim, a bênção foi também que, como eu tenho uma igreja muito acolhedora e pastores que estão lá sempre presentes, então sempre Deus ministrava na minha vida através dos pastores, através dos meus irmãos da igreja que estavam sempre em oração. Então Deus sempre foi mostrando isso, sabe? E acalmava o nosso coração. Então como a gente não andar por aquele deserto que nós estávamos, doloroso, mas em paz, com o coração em paz. E eu me lembro uma vez que eu estava tão angustiada antes de descobrir a doença, né, que eu estava aflita ainda. Eu chorei, estava no escritório, o Saulo já tinha ido embora, eu estava sozinha lá. Eu me ajoelhei no escritório e eu pedia por paz, porque eu não estava em paz. Falei, Deus, a paz que o Senhor fala na Bíblia, a paz que excede todo entendimento. Eu quero sentir essa paz. Eu não estou sentindo. Eu tô angustiada, Deus, eu tô triste, eu tô sem força, Senhor, eu quero a paz. Eu implorei a Deus por paz, Medina. E aí, como se um vento muito forte batesse na janela de onde eu tava. E um vento passou muito forte e sacudiu as janelas do escritório. E eu falei, Deus é o Senhor? Deus é o Senhor? E no processo inteiro, Deus foi se revelando, foi se mostrando. Então, essas palavras de esperança, de consolo, tipo, eu estou contigo. Essa doença não é para a morte, é para glorificar o nome de Deus. E assim foram se confirmando várias vezes. E aquilo foi dando um conforto para o nosso coração. E foi nos aproximando mais de Deus. Nós nos aproximamos de Deus. Então, apesar de nós sermos cristãos, eu desde berço, eu não tinha uma rotina assim de devocional. Então, assim, essa enfermidade, eu glorifico a Deus porque ela me trouxe para perto de Deus. Então, eu conheci um Deus que eu não conhecia. É como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje eu te conheço de contigo andar. Então hoje eu conheço Jesus. Eu conheço o meu Deus. Porque Ele me aproximou. Ele fez isso não porque Ele queria me destruir, mas porque Ele me amava.
Porque ele queria que eu enxergasse ele com outros olhos, conhecesse quem ele é realmente, né? Eu não enxergava esse Deus tão amoroso, misericordioso, que sustenta, mesmo na tempestade tá lá cuidando, que provê, né? Que dá agilidade nas coisas, no caminho médico certo, exame certo. Tudo Deus foi mostrando o caminho pra gente. A gente nunca esteve sozinho. Deus, ele é o motivo da minha vida aqui hoje. De eu estar aqui viva, é Ele. A glória e a honra é de Jesus, é de Deus. Não é de homens. Deus usou a medicina, glória a Deus pela medicina. Glória a Deus pelo meu médico, que foi uma bênção, está sendo uma bênção, mas Deus usou ele. Foi Deus que agiu nele. E os pastores, tanto que as sessões de quimioterapia, elas são fortes. Os efeitos colaterais que a medicação traz é muito forte. É náusea, enjoo, né? Você fica prostrada, dores. E eu passo super bem pela quimioterapia. Quem me via, Denise, não é possível que você está com câncer. É porque eu estava muito careca, né? Então aí não tinha como falar que não. Mas eu não tinha, assim, não ficava prostrada. No dia que eu tomava a quimio, eu ficava meio sonolenta, porque a gente fica com sono, da meio enjoadinha, mas eu não me abatia. A quimioterapia não me abateu. Porque um dos pastores que oraram por mim, ele fez assim, ó, Deus, tanto que se você estiver passando por alguma dificuldade, por câncer, e tá passando em tratamento, a minha orientação é essa, ore a Deus, porque Ele tem poder de te sustentar nesse tratamento. E o pastor orou assim pra mim, Deus, alivia os efeitos colaterais no organismo da tua serva. E essa oração, eu creio que ela teve, Deus ouviu essa oração e se manifestou durante todo o tempo que eu fiz a quimioterapia. Porque eu passava bem, eu não tinha os efeitos ruins, devastadores que a quimio dava. Então, assim, Deus me sustentou a todo instante. E nesse processo todo, em 2022, eu conheci a mãe do Gustavo, lá no hospital. Eu acabei contraindo uma bactéria. Não bastasse o câncer que eu estava enfrentando, em meio ao tratamento de quimioterapia, eu descobri que eu estava com uma bactéria no coração. Eu estava tendo uns quadros de febre, né? Assim, geralmente para fazer quimioterapia você tem que estar bem. Você não pode fazer quimioterapia em estado febril, essas coisas, porque a imunidade fica muito baixa. E aí, por conta disso, a minha quimioterapia sempre atrasando, aí o médico resolveu investigar. Aí, no que foi investigar, aí descobriu essa bactéria no coração. Foi quando eu precisei ficar internada. E aí, foram 30 dias de internação, no total. Perdi uma válvula do coração, tive que fazer uma cirurgia cardíaca de peito aberto. E aí, eu lembro que quando eu fui internada, me colocaram num quarto pequenininho, bem assim, bem aconchegante, era bem pequenininho mesmo, assim, mas gostoso. A televisãozinha era perto de mim, eu já tinha ligado a televisão, arrumei minhas coisinhas no quarto. Então, olha, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, eu vou deixar uma coisa bem agradável, né? Minha mãe já tinha ido lá, tinha orado também pelo ambiente que eu tava, para Deus abençoar. Falei, ai, que gostoso, vou ficar aqui, eu vou ficar bem, tá tudo bem. Tinha levado a minha Bíblia para ler. Ai, tá gostoso aqui, tô me sentindo confortável. Daí, quando a enfermeira veio, ela falou assim, olha, Denise, você vai ter que sair daqui. Você vai sair daqui para fazer um exame e na volta você vai ter que trocar de quarto. Eu, hã? Porque você não pode ficar aqui, porque acho que você era uma ala masculina, não sei, não lembro agora. Mas você não pode ficar aqui. Eu falei, não acredito, agora que eu me acomodei aqui, eu fiquei tão tristinha assim, né? Eu falei, tá bom. Aí fui, fiz o exame, quando eu voltei, me levaram para esse outro quarto, um quarto grande, maior, assim, o dobro do meu quarto que eu tava. E aí era um quarto que estava escuro, tinha uma moça já lá dormindo, né, uma outra paciente. E aí me colocaram na cama e eu falei, tava tudo apagado, gelado, tava frio, eu falei, meu Deus, tava tão quentinha lá, tão confortável, o senhor me trouxe pra esse quarto pra ficar sozinha, assim, gelado, escuro, não tô nem com sono agora, comecei a chorar. Aí eu chorava, liguei pro Saulo, amor, me tira daqui, tava desesperada, eu não quero ficar aqui mais, me tira daqui. Aí ele, calma, Denise, conversou comigo, me acalmou. Eu falei, amor, eu não quero ficar aqui nesse quarto. E aquele gelo, aquela escuridão que tava no quarto. Aí no outro dia ele veio, tentou deixar mais aquele lugar mais gostoso, trouxe meu computador, tentou deixar mais confortável pra mim. Aí eu fiquei mais tranquila. Aí acho que uns 2, 3 dias depois que eu tava lá, e 2 pacientes passaram por lá e receberam alta. E aí uns 2, 3 dias depois que eu tava lá, quem que entra no quarto? A dona Fátima. E eu falo hoje assim que ela foi um presente de Deus pra mim, porque eu não tinha noção de quantos dias eu ia ficar internada.
Eu não sabia que ia ser 30 dias. Para mim iam ser poucos dias, não tantos dias, né? Mas Deus sabe. E Deus providenciou a Fátima para me fazer a companhia. Quando ela chegou com a Vilma. E as duas, assim, chegaram num amor uma com a outra, conversando, alegre, sabe? E elas não me deixaram de fora. Eu tava ali, assim, meio perdidinha, mas elas já chegaram e me abraçaram também. E eu me senti amigas íntimas dela. Assim, foi tamanha a nossa conexão, foi ali, sabe? Foi muito gostoso. Falei, gente, tão forte foi a nossa ligação ali naquela noite. Na primeira vez, nós oramos juntas, naquela noite. Falei, gente, que delícia. Tinha geralmente os leitos têm cortina, né? A nossa cortina não se fechava, ela ficava aberta direto. Só quando eu ia fazer alguma medicação, coisa assim, aí fechava, né? Mas era o dia inteiro aberta aquela cortina. E nós fizemos uma oração. A Fátima, a gente começou a conversar. E quando eu vi a Fátima entrando no quarto, algo me disse assim no meu coração: você precisa fazer a oração do livro da vida com ela. Quem não conhece, vou falar. A oração do nome escrito no livro da vida é a melhor oração que você pode fazer na sua vida. Porque é a oração que vai te garantir, se você fizer de coração, o céu, a eternidade com Jesus. A palavra de Deus fala que aquele que tiver o nome escrito no livro da vida vai morar no céu com Jesus. E essa oração eu pude fazer com a Fátima naquele dia. Glória a Deus. Porque alguma coisa eu senti. E eu falei, meu Deus, como que eu vou falar de Jesus pra elas numa conversa? Eu nem conheço, nem sei quem que é. Como que eu vou entrar na conversa? Sabe assim, na minha cabeça? Como que eu vou fazer pra falar de Jesus? Não sabia nem se ela era convertida, se conhecia, né? Não sabia de nada. Eu só tive aquele sentimento. Por isso que a gente tem que obedecer, né? Quando o Espírito Santo fala, a gente tem que ser obediente à voz do Espírito Santo. E eu quis obedecer aquela voz. Eu falei, eu preciso dar um jeito. E nós conversando ali, elas falando o que tinha acontecido com a Fátima, que era um milagre, né? Que ela tinha sido transferida de um hospital para cá, que ela estava em estado crítico, e aí ela conseguiu ir pro quarto, que ela estava bem, também era um milagre. Eu falei, glória a Deus, sim, Fátima. Então elas contando para mim a experiência da Fátima. E eu, ai, glória a Deus, que delícia, sim, celebrando junto. Eu contei a minha história, e nós todas ali, é Jesus, né? Porque glória a Deus, é por Ele, que legal, que bênção. E nisso eu falei, olha, vocês conhecem a oração do nome escrito no livro da vida? Foi na lata, assim, ó, do nada. Perguntei. Elas, não. Falei, é uma oração que tá na Bíblia. Se você fizer de coração, né? Deus vai ouvir e o seu nome vai ser escrito lá no céu. Vamos fazer agora? Ela, vamos. Mas foi uma oração tão simples. Não foi nada floreada, porque a gente acha que vai falar palavras difíceis. Não, foi uma oração muito simples. Eu tava tremendo ainda, porque eu tava nervosa, não sabia nem como falar com elas, né? Que eu queria obedecer. Falei, uma oração simples, então vamos lá. Aí eu mãozinha no coração, igual criança, né? Repete comigo a oração. Eu fiz uma oração, Senhor Jesus. E ela repetiu a oração, ela e a Vilma. Repetiram a oração, amém, amém. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Eu não quero ir para o inferno, perdoa os meus pecados. Uma oração simples. Amém, amém. Aí a Fátima gostou tanto da oração que pediu, Denise, me envia essa oração no celular? Ela gostava de pedir. Me envia essa oração. Eu falei, envio. Nós fizemos um grupo. Depois a gente nem usou mais esse grupo, mas foi para esse momento. A gente fez um grupo no WhatsApp para mandar essa oração. Aí chama As 3 Irmãs em Cristo. Olha o nome do grupo que a gente fez. Que era eu, ela e a Vilma. Pra gente conversar também, se a Vilma saísse, coisa assim. Aí fizemos oração e mandei, Fátima, mandei a oração, tá lá, tá? Ah, tá bom. Aí ficamos assim, e aí dias no hospital, né, nananã. Aí a Fátima começou a ficar ruinzinha já, mais fraquinha, né? Aí teve uma manhã que eu acordei e escutei sabe, um bochicho? Quando eu olho pro lado, eu vejo a Fátima com o celular na mão, fazendo essa oração. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, baixinho. Eu não quero ir para o inferno. Aí quando eu olhei pro lado e vi, eu falei, Jesus, obrigado, se foi por isso que o Senhor me trouxe para cá. Glória a Deus. E aí eu entendi por que Ele me mudou de quarto. Então, assim, a gente às vezes está no conforto de um lugar, de uma situação, a gente não quer sair de lá, sim, mas Deus quer te trazer para uma zona de desconforto, porque Ele tem algo para fazer através de você. Então, Deus, Ele me tirou de um conforto, me deixou ali num quarto gelado, escuro, mas tinha um propósito ali. Essa oração, eu queria que o nome da Fátima e da Vilma foram escritos no céu. Eu creio. Eu creio. E eu creio que ela tá na eternidade com Cristo, Gustavo. Ela tá melhor que a gente.
Ai, Fátima, estamos chegando aí, Fátima. Então ela tá lá. É muito interessante tudo isso que você tá falando, porque a minha sogra, ela tinha muito medo de morrer. Tinha muito medo de morrer e tal. E ela passou, eu creio que ela realmente recebeu, porque eu sou uma pessoa muito, eu não gosto de ver, não gosto de hospital, não gosto de enterro, tipo assim, pra eu ir assim, Deus tem que me tocar, eu tenho que estar fortalecida, porque é uma coisa que eu não gosto dessa lembrança. E aí eu lembro que um dia eu cheguei lá, e a Vilma tava lá, e ela falou assim, pede pra Rafa orar. A Vilma falou, porque a Vilma é animada. Pede pra Rafa orar e tal, não sei o quê. Aí ela falou assim, você ora por mim e tal. Eu falei, aí eu, de novo, eu pensei assim, eu não tô preparada pra essa oração e tal. Aí eu falei, não, eu vou me preparar e eu vou orar. Mas eu fiz uma oração com elas lá. Inclusive, eu senti tão forte. Mas era em Campinas. Em Campinas. Antes de ela vir pra lá. Eu não fui no hospital. Lá onde vocês ficaram, eu não fui lá visitar. Eu não tinha essa força. Não tinha essa força. E aí eu lembro que eu fiz uma oração. E foi muito forte isso, porque eu sentia o espírito ali de morte e tudo mais. E pra eu me fortalecer, eu comecei a orar em línguas. Olha e isso. O mistério tá aí, porque depois vem a Vilma e me conta, olha, você já sabia e tal, Deus permitiu. Só que eu não sabia, eu tava só orando. Isso foi uma das coisas que moveu o coração da Vilma. Depois de tudo isso, a Vilma foi na minha casa, ela falou, olha, hoje eu entendo que você passou, porque todo mundo achava que eu tava ficando louca com as visões que eu tinha e com aquilo que Deus me mostrava. E ela falou assim, eu tô passando por coisas similares com o que você passou, mas eu vi você orando e tal, e não sei o quê. E aí, hoje a Vilma frequenta a igreja que eu frequento. Ai, querida, manda beijo pra ela, eu nunca mais falei com ela. Então, assim, eu creio que o Senhor também alcançou a vida dela. Glória a Deus. E aí, nesse processo de eu vou me preparar para orar pela minha sogra, eu acreditava firmemente que ela ia ser curada. Firmemente, que eu falava, nossa, olha aqui, Deus falou isso e tal. E eu entrei num processo de jejum muito forte. E aí, de novo, eu não entendia. E eu já tava há dias só na água. Porque eu queria visitar ela. E orando, eu não trabalhei nesses dias. Eu não peguei o celular nesses dias. O meu alimento era a Bíblia. Nossa. Era a Bíblia. E eu tava orando fervorosamente. Falava, Senhor, alcança a vida dela, Deus. Alcança a vida dela. Eu falando com Deus. Aí o Gustavo me fala, né? Chegou em casa muito atordoado. E ele falou assim, não dá mais, tipo assim, de hoje ela não vai passar, a família inteira tá reunida no hospital e tal. E eu falei, eu tenho que ir lá. Deus me dá coragem que eu preciso ir lá. Peguei, e em casa tem um monte de Bíblia, todos os tamanhos possíveis. Aí a única Bíblia que eu enxerguei na hora que eu tava saindo era uma Bíblia de estudo enorme. Peguei aquela Bíblia, coloquei debaixo do braço, falei, Senhor, eu vou. Aí cheguei lá, falei, Deus, eu vim até aqui. Meu sogro bravo, meu sogro falando portunhol, porque não tinha oncologista no hospital que ela tava. A família tava uma bagunça. Tipo, esse aqui, coitado, se sentindo totalmente perdido, fora da caixa, né? Imagina. E aquele peso, porque a família, ele quis dar o melhor, mas infelizmente a gente tava no momento que precisava de um oncologista, não tinha. Meu sogro falando, nem adianta que agora você não entra mais, porque a enfermeira-chefe veio aqui e falou que ninguém mais vai entrar no quarto. E aí eu falei, Deus, o Senhor me trouxe até aqui. Eu preciso entrar lá e fazer essa oração. Eu tenho que ungir ela. Eu nunca tinha ungido ninguém. Eu não usava... Gente, eu sou cristã. E eu nunca tinha... Eu comprei um azeite com o nome de Fátima. Que eu falava, gente... Qual a chance? Eu nunca tinha visto aquele azeite. Eu consagrei naquele processo que eu tava do jejum. Consagrei a Deus. E eu falei, Senhor, eu preciso ir lá. Aí tá. Aí só tava eu e meu sogro, porque o pessoal, como não ia poder entrar mais, a família foi pra casa. Esse aqui acho que foi tomar banho, que foi o momento lá que eu cruzei com ele. E tava eu e meu sogro lá, meu sogro falando portunhol com o médico. Olha, precisa de um oncologista, não sei o quê. E eles debatendo na mesa, eu tentando falar com o médico, olha, ele tá falando isso, em pé, com a Bíblia na mão. Entra a enfermeira-chefe na hora ali que a gente tava conversando, e ela olhou assim pra mim, você pode entrar lá no quarto. Aí o médico olhou assim, um olhou pro outro, aí... Mas ela não falou que queria visitar. Eu falei, mas eu quero, né? Ela falou assim, não, porque essa visita, como é uma visita religiosa, ela pode entrar. E aí eu falei, tá bom, né? Aí eu fui de novo orando. Eu falei, Senhor, que não tem ninguém naquele quarto. Que não tem ninguém naquele quarto. Porque uma das coisas que eu pensava era, se tem um incrédulo lá, olha o que passava na minha cabeça. Eu falei, Senhor, tem que ser o Senhor, tem que ser o Senhor. E desci. Tô até gelada, gente, só de falar disso. Aí eu fui, entrei lá, ela tava muito debilitada mesmo, assim, essa é a última imagem que eu tenho dela.
E aí só tava eu e ela. E aí eu comecei a orar, pedir ao Senhor por tudo, para que Deus curasse ela, para que ela recebesse Jesus. E eu falava, você aceita Jesus? E ela com a mãozinha pra cima, assim, ela não falava. Ela não falava nada. E aí foi essa oração. Eu terminei a oração, a Vilma entrou. A Vilma falou assim pra mim, ela falou assim, olha, ai, Rafinha, que bom de ver aqui e tal. Me abraçou, eu fui fumar. E aí ela falou assim, eu falei assim, você vai ungindo ela? Aí eu deixei um olhinho com a Vilma. E a Vilma falou, não, eu vou orando. Eu falei assim, então tá bom. Aí já saí rapidamente, né, saí do quarto e tal. E quando eu saí, eu sentei a família toda, muito lá, tinha chegado uma galera lá. E aí eu sentei tinha um ponto de ônibus. Aí eu sentei lá e eu fui ler a palavra. Falei, Senhor, fala comigo. E Deus, ele me levou a um versículo da Bíblia que falava assim, eis que alguns que aqui estão não passarão pela morte antes que veja a chegada do meu poder e do meu reino. Sobre eles, a chegada do meu reino e do meu poder. Aí eu falei, Senhor, receba, ela não vai morrer hoje. Ela vai te conhecer primeiro. Oh, glória a Deus. E aí, foi passando, ela teve uma melhora. Aí ele chegou e falou assim, Medina, minha mãe vai ser transferida e tal, e o Senhor já tinha falado. Aí eu falei, glória a Deus, Senhor, e eu crendo na cura dela. Então, quando você fala isso, eu entendo, sabe? Que ali foi uma graça preveniente, sabe? E que Deus cuidou disso. Então, pra mim foi muito forte isso tudo, esse processo todo. Porque até no momento onde ela veio a óbito, olha pra vocês verem, eu tinha passado todo esse tormento sozinha na minha casa, com meu filho. Porque meu filho também era o único neto, gente. Então, assim, pensa. E aí, teve uma noite que eu falei assim, olha, eu não vou ficar aqui. Foi o final de semana que ela faleceu. Eu falei, nesse final de semana eu não fico nessa angústia sozinha. Eu não vou ficar aqui. Eu vou pra minha mãe. Porque minha mãe também ora. E aí, de madrugada, eu tinha deitado. E o Davi no colchãozinho, assim, do lado da cama. Ele tava deitadinho. E aí, eu ali na cama não dormia. Eu falei assim, Senhor, eu preciso orar. Eu falei, mãe, vamos orar? Vamos entregar ela pro Senhor? E eu comecei a orar com a minha mãe. Eu falei, Senhor, liberando perdão, porque eu acho que ela precisava sentir isso. Eu falei, Senhor, que ela sinta isso e que ela te encontre, Deus. Em nome de Jesus, a gente orou e entregou. E depois que terminou a oração, eu liguei pro Gustavo. Na hora que eu liguei, ele tava com a voz bem embargada, e ele falou assim, minha prima acabou de me ligar. E ela falou que minha mãe faleceu. Então, em tudo Deus, ele me deu prova, sabe? Assim, ele não precisava, mas ele me deu sinais que ela havia sido salva. Glória a Deus. Sabe, assim? Então, pra mim, foi um momento... eu até falei pra ele, vai ser muito difícil pra mim, porque eu vivi isso no mundo espiritual. Eu sei que pra algumas pessoas não vai entender, mas foi uma batalha espiritual. Sim. E que quando você falou pra mim isso, eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Depois volta a Vilma na minha casa e dá o testemunho, sabe? Meu e que ela Deus. tá indo na igreja. Então, tipo assim, pra mim, gente, é assim, eu creio que o Senhor tá trabalhando, sabe? Amém. Em todo tempo ele tá trabalhando. Amém. E, enfim, foi muito forte pra mim. Eu falei, vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. Mas que lindo. Porque que a lindo. gente que vive por Deus... A gente sabe as batalhas que a gente enfrenta espiritualmente. E às vezes as pessoas, elas não entendem como que é o agir de Deus. Nem a gente que tá envolvido entende. Então imagina quem tá de fora, sabe? Não, e é uma força que vem, que é sobrenatural. Porque durante tudo isso que acontece, tem o nosso dia a dia, né? Que não acaba. Né? Você tem, você tem que acordar de manhã, tem os compromissos, tem entregáveis, tem isso, tem aquilo. Então... tudo que você tem que fazer ainda, como tocar a vida no meio desse problema, né, mano? No meio desse no meio do caos, aí, né? E às vezes, até outro dia eu tava conversando com uma pessoa e falei assim, isso aí é os bastidores do sobrenatural, né? Que ninguém vê, né? Exatamente. Tá por trás das câmeras, né? Que aquilo, assim, como você resistiu, né? A pessoa fala assim, nossa, mas você tá tranquilo, às vezes numa reunião, cara, você não sabe, né, o quanto que a gente remonta para poder, né? Às vezes tá bem pra uma pessoa, ou tá bem pra... Ela precisa de alguém forte. Exato. Se eu mostrar fraqueza, né? Você tem que estar forte, imagina. Mas você não tá forte, a verdade é essa. Né? Você tá destruído. Tá destruído, mas você tem que mostrar forte, porque você fala assim, se eu estiver forte aqui, ela vai sentir confiança, vai se apoiar, ela vai ficar forte. Então até essa movimentação de estar forte
superar tudo, consome uma energia muito grande. Ainda mais você sendo o homem da casa, né? Que tinha que prover. E em todas as áreas, é a parte emocional. Exatamente. E assim, gente, quem tá no problema, vivendo a dor e tal, já tá sofrendo muito. Sim. Mas a gente que ama, a gente sofre dobrado. Porque você se sente tão impotente, né? E aí é onde até Paulo, né, fala sobre a fraqueza que o Senhor nos faz forte. E Saulo, você foi um homem virtuoso. Olha, varão valoroso, porque muitos, gente, não tem essa fé que você teve para ministrar sobre a vida dela e orar sobre a vida dela, porque é um momento angustiante. A gente sofre porque você não consegue tirar a dor, você deseja que seja em você. Não, tem muitas vezes que a gente conversava, pra mim, eu passava, tava tudo sob controle, aí eu, na hora assim, tá o seu Saulo falava mesmo, né? Nossa, meu Saulo, eu pergunto as coisas pro Saulo, ele fala que tá tudo tão bem, ele não, né? Era uma forma que eu tive assim, não, porque adianta eu ficar, né, sentar com a pessoa, lógico, eu contava a história, quando a gente ia conversar com alguém, não, tá assim, assado, mas no geral... É a confiança em Deus, né, mano? E falar pra você, não foi, né, até a gente brinca, os últimos 5 anos... né? Eu fiz até... Foi um deserto. Ela tava contando aqui, fiz uma listinha aqui pra mostrar assim, né? Que assim, né, às vezes, a gente sai, às vezes a gente vê... Hoje a gente observa mais, né? As pessoas que têm dificuldade. Hoje mesmo a gente comentou de um casal, falou assim, hoje a gente sabe o que aquele casal tá passando. Porque são problemas, lógico, diferentes, mas a angústia, né? Que a pessoa passa é a mesma, né? A angústia da doença, o falecimento. Né? Aí eu fiz aqui, e esse aqui eu coloquei assim, escrevi, faz tempo já que eu escrevi. Veio na minha cabeça assim pra escrever, e eu vi que foram 5 anos, né? Com tudo isso daí. Então, em 2019 teve o câncer. Em 2020 veio a pandemia. Então imagine, né? A gente, além de correr atrás da doença, ainda a gente teve um momento que a pandemia... Como empreendedor, como né? empreendedor foi um negócio bastante. que você assim, é surreal. Sim. A gente não sabe o que faz. E ainda mais o contador, coitado, o contador é o último da lista. Nossa. Na hora de ser pago, né? Então você imagina, veio a pandemia, depois em 2021 minha mãe faleceu, né? Foi assim um negócio fora, assim, de manhã. De repente, ela ligou me dando bronca que eu não atendi ela no dia anterior. Aí ficamos conversando e combinamos, que eu sempre... De sexta-feira, às vezes eu mandava o Uber buscar ela pra ficar em casa, né? Comer uma pizza, eu gostava de pizza. Né? No final do dia minha irmã liga desesperada. Deu AVC, não deu, não socorreu, não foi nem por causa da pandemia. Né? Foi de outra coisa. E aí deu um AVC nela, ela morreu. Não conseguiu resistir. Depois teve essa cirurgia da Denise do coração, que ela ficou 30 dias no hospital, mas antes dos 30 dias, teve antes... Todo esse processo pra você descobrir. Então, por exemplo, da febre, a gente já fica desesperado. A gente fala, febre tá bom, né? Não quer estresse, né? Mas por dentro a gente fala assim, essa febre não tá legal. Internamente a gente sabe da realidade, né? Só que a gente acaba mostrando uma certa força pra passar. Depois você não falou ainda, não sei se você vai falar do aneurisma. Aneurisma, eu vou falar. Né? Que daí a gente ficou desesperado. Que foi agora 2023. Tá? Então esse ano aqui, até agora, que a gente tá limpo aqui. Esse ano vai continuar, amor. Nossa, isso aí. Vai continuar limpo. E aí foi... E aí eu brinco com ela, que eu fiz esses 5 anos, falei assim, os próximos 5 anos nós temos que fazer 10. Pra valer a pena os 5 que a gente passou. Então a gente brinca, assim, a nossa meta qual que é? Os próximos 5, fazer nos próximos 5 fazer 10 anos. Sim, então correr atrás de várias coisas. Mas enfim. E foi esse período no hospital, então a gente entende, tá vendo? Como Deus vai confirmando o porquê de tudo acontecer, entendeu? E pra mim foi muito bom a presença dela lá. Eu passei os 15 dias antes de eu fazer a minha cirurgia, porque daí eu fui fazer a cirurgia, a gente se separou de quarto, daí acho que uns 2 dias, 3 depois ela veio a falecer. Então, assim, essa minha permanência com ela no hospital foi muito importante pra minha cabeça, porque ficar no hospital, gente, um ambiente hospitalar não é fácil. Então, se você tá com um paciente do lado que você não tem essa ligação legal, imagina, fica difícil. Tanto que depois eu acabei ficando com uma outra senhorinha
E, nossa, é porque ela não... Tadinha, é uma graça. Só que ela não gostava de ver televisão. Então, assim, ela era mais senhorinha mesmo. Então, a dificuldade dela era um pouquinho maior. Foi mais difícil pra mim. Então, a Fátima, naquele período, meu Deus do céu. Assim, foi um mimo de Deus pra minha vida, ela e a Vilma ali comigo. Era muito gostoso, a gente conversava. A gente se ajudava no que era possível, ajudar ela. Mas foi um carinho de Deus pra mim ter ela lá nesses dias. Glória a Deus. E Glória com o propósito disso, né? Tá vendo? Como Deus E trabalha. depois a gente entende, né? Olha isso. Olha como que Depois que a Deus... gente entende. Olha que lindo. Eu quis, que você compartilhasse aqui, porque é isso que o Saulo falou. A gente tá passando muitas vezes por lutas, mas a vida, entre aspas, continua normal. É. Então, é bem essa listinha. Até 2020, eu só agradecer a Deus. Falar, tá tudo fluindo muito bem, achava até estranho, assim. Sabe quando você demorou muito pra começar a ter alguma conquista na vida? Aí quando você tem, você começa a desconfiar, né? Você fala, Por exemplo, na escola, que nós respirávamos a escola, o empreendedor tem problema todo dia, né? Sim. Só que assim, as coisas estavam fluindo tão legal que os êxitos superavam todos os problemas, entendeu? Então, muitas das lutas a gente nem percebia. Só que daí é aquilo mesmo, né? 2000 e veio a pandemia. Antes disso, teve o atropelamento do Davi. Teve atropelamento que foi em 2019. 15 de novembro de 2019. Foi num sábado e eu lembro disso porque eu me converti em 2018. Fiquei quase um pouquinho antes de 2018. Foi finalzinho de novembro de 2019 isso. Eu fiquei uns 2 anos frequentando a igreja sem me envolver com a igreja. Porque assim, Deus teve que me resgatar mesmo. Foi aquela pessoa que Deus fez um resgate na minha vida. Eu digo assim que o Senhor, Ele tem essa graça preveniente. Pessoas falavam do evangelho pra mim. Não foi aquela pessoa que tinha alguém ali do meu lado me evangelizando. Não tinha. Então assim, Deus fez um resgate na minha vida e eu comecei a frequentar a igreja. Aí eu ia, só chorava. Depois desse tempo, eu decidi me envolver com a igreja. Falei, não, agora chegou a hora, eu vou me batizar, eu quero realmente... caminhar com Deus e tudo mais, vou entrar no discipulado da igreja para eu poder servir. Porque as coisas começam a fazer sentido pra gente. Na primeira reunião do discipulado, o Davi foi atropelado, eu não consegui entrar. Deus. Aí fiquei naquele processo, só que de novo, a igreja me acolheu, sabiam quem eu era, eu já estava num grupo, eles começaram a orar pelo Davi. No meio disso, a gente tem uma experiência no hospital, onde toca o coração dele. Também no hospital, ambiente hospital. E aí é onde ele começa também a caminhada dele com Jesus e todo um processo de conversão. Aí, ok, beleza. Aí passa o primeiro semestre ali, do discipulado. Aí eu falei, poxa, eu tenho que entrar agora nesse aqui, eu tenho que entrar, porque como é que vai ser? Aí foi a pandemia, tive que fazer todo o discipulado online. Logo eu que gosto de falar, de estar junto, sabe? Tudo no online. Era uma prova realmente, olha. Tudo pra mim foi muito difícil. Então assim, eu falo, a pandemia pra mim chegou mais cedo, meus problemas. A pandemia foi mais um. Não, e a pandemia, a gente só sabe o tamanho. Aqui tem gente que não parou pra refletir, mas a gente sabe o tamanho dela hoje. Sim. E que a gente tá vivendo a pandemia, a gente não consegue medir, né? Porque tá vivendo, né? Sim. A gente sabe as dificuldades, o desespero. Eu convivia com os empresários, eu sabia aquele empresário que tava assim, não tinha mais o que fazer na vida dele, né? Então, assim, muitos se mataram. Então você vê casos assim, histórias que a gente ouvia que não tinha nem o que fazer. Sim. Mas que se você prestar atenção, depois que passou, é uma visão que eu tenho. Hoje, se você olhar, você vê o impacto é muito maior do que a gente imagina no momento ali. Maior depois para retomada. Aquelas pessoas que abandonaram, né, tudo e que começou a fazer outra coisa. E, assim, famílias que foram destruídas, que não estavam preparados para tudo isso. Então, assim, o impacto não é só que a gente viu naquele momento. O impacto, assim, hoje a gente olha para trás, é muito grande. Meu Deus. E as pessoas esquecem, né? Exatamente. Percebe depois, né? Tipo, você vê que passa 2 anos e a consequência ainda tá ali, né? Exato. Foi forte, mas faz parte da nossa vida empreendedora. Não, mas é isso, Não, ter vocês compartilhando a história, porque eu presenciei um pedacinho dessa história e é real. Tipo, por causa até da pandemia,
me tornei um resmungão, mesmo tendo vivido essa experiência no hospital. Pô, sempre tive fé em Jesus. Depois que eu vi uma joelha ali, por causa da cirurgia do Davi, nosso filho, foi atropelado, a mulher não prestou socorro, tudo mais, mas deu tudo certo. Eu vi ali o poder da oração real. Que a Medina terminou a oração, o médico veio e falou que ele não ia ter nenhuma sequela. Pra vocês entenderem o cenário. Só pra explicar essa parte, se não você quis entrar no testemunho. Foi assim, tinha salinha de espera. Quem tá esperando por cirurgia, gente, você fica ali, você tá no ambiente de morte. Aí eu lembro que eu não chorava lá. Eu não chorava, porque eu falava, como é que eu vou chorar? Eu tô acompanhando meu filho. Como é que eu vou chorar com ele aqui? Não dá. E muitas vezes ele me dava força, pequenininho, ele que me falava, não, mamãe, você tá dando o seu melhor e tal, mas a gente tá destruído, porque você tá vendo a pessoa que você ama ali. E eu lembro que foi difícil pra mim, porque antes do Davi nascer, eu não era nem cristã, mas eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, eu tô grávida, o Senhor sabe a vida doida que eu tenho, a vida maluca. Eu peço ao Senhor que me dê um menino e que ele seja saudável. Eu fiz um propósito com Deus de 7 anos. Então, quando veio a possibilidade dele ficar sem a perna, dele não ter uma restauração, ficar manco, eu falei, Senhor, o Senhor me deu um filho perfeito. Foi o Senhor que me deu. Olha só pra você ver. Deus. E aí ele falou assim, Medina, eu vou ficar no corredor. Eu falei, eu vou com ele. Só que eu fui pro corredor e lembra, no meu processo de caminhando com Deus, eu falei, o que o crente faz? O crente ora. E Deus tinha me dado o dom de oração em línguas. Ele me deu o dom da oração. E eu comecei a orar. Ajoelhei ali e comecei a orar. No hospital? Aí, no hospital, no corredor do hospital. Aí o que aconteceu? A enfermeira passando lá, ó. Aí veio uma e falou assim, essa mãe não pode ficar aqui não. Porque ela, tá atrapalhando o fluxo aqui e tudo mais, leva pra uma sala. Me levaram pra uma sala. Nessa sala tinha uns aparelhos cobertos, acho que era coisa do hospital mesmo. Tinha 2 poltronas, uma debaixo da janela e a outra pro outro lado. Aí eu falei, eu vou pra cima da janela, que tá, o céu tá lindo. E eu comecei a orar. E na hora que eu tava ali orando, e eu perdi a noção do tempo, porque o médico falou assim, a gente vai pra cirurgia, vai ter que abrir pra ver como é que tá, e essa cirurgia depende de como vai estar por dentro, né, isso. E aí eu lembro que, assim, eu achando que ia acompanhar ele na cirurgia, você não vai, você vai só até ali e depois você não vai ficar lá. Aí eu falei assim, não sei quanto tempo vai durar, eu vou pra essa sala, então eu vou continuar orando. Ajoelhei lá e continuei orando. Enquanto eu tava orando, o Senhor começou a me mostrar pessoas orando. Eu vi as tias dele rezando, eu vi o pessoal da igreja em oração, eu comecei a ver pessoas orando e intercedendo, e eu falei assim, eu não tô sozinha, né? Tipo assim, olha, e eu tava tendo aquela visão. Só que eu lembro que eu clamava assim, Senhor, minha angústia é muito grande, essa dor que tá aqui dentro de mim, tira essa dor, tira essa dor, tira essa dor. E eu não parava de falar isso, pedindo, e orando, e foi passando o tempo. E eu lá, aí, numa sensação que eu não sei te explicar, eu senti algo me transpassando. E na hora que isso me passou, eu senti assim uma paz que tirou com a mão. Lembra quando você falou, eu tava orando pedindo paz, a paz que excede o entendimento? Eu provei isso. Eu não senti mais nada, só uma alegria. E eu comecei a orar, e aí eu falei assim, Senhor, toca ele também. E ele lá. Aí eu falei, eu senti que eu tinha que levantar, mas como é que ia levantar o joelho? Já tava assim, ó, porque eu já tava ajoelhada. Aí eu falei, Gu, me ajuda aqui. E eu sorridente, e ele sorridente, e eu rindo pra cara do outro, e eu, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei, a gente tem que ir lá na sala que o médico vai chamar. Lembra? Eu não sabia o tempo que ia durar, não sabia nada. Eu falei, eu tô bem, não quero também estar com uma cara de acabada. Ele falou, tá ótimo, Medina. Eu falei, então vamos. E glória a Deus, já fui no corredor, glória a Deus. Cheguei na sala onde era pra eu estar, eu acabei de entrar, o médico vem atrás. Cadê a mãe do Davi? Eu falei, sou eu. Glória a Deus, né? Deu tudo certo. Aí eu falava assim pra ele, ele veio. Eu falava pro Gustavo, ele veio. As enfermeiras, a gente tá presenciando um milagre aqui? É isso mesmo? Eu falei assim, ele veio aqui, Jesus veio aqui. E o Gustavo assim, sem entender nada, né? Olhando aquela situação. Eu abraçando o médico, glória a Deus, o médico nem tinha me falado. Aí ele pegou a chapa, falou, olha, a cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. E aí minha ficha caiu. Eu falei, não é que Jesus veio na hora que ele me tocou quando ele foi, porque ele terminou a cirurgia. Foi ele que fez, que lindo. E aí foi linda essa experiência que a gente teve, mas assim, não tem como explicar. Não explica. A gente não tem como explicar. Por mais que a gente tenta falar o que a gente tá sentindo, mas não dá pra não dá. Mesmo, né? É só vivendo. A gente conversa às vezes, né? É só vivendo. Essa paz. Tem gente que já me perguntou, por que você é tão tranquilo, né? Eu falei assim, é paz. Eu acho que é essa paz aí. Essa paz ela é presente. Eu também não entendo, você também não entende, mas eu tô em paz. Então, e a gente sabe que é uma força que vem de Deus, sim. dele, é dele. Totalmente sobrenatural.
E aí eu lembro que as tias dele foram em casa, perguntaram e tal, ele mesmo fala, porque assim, como que você explica isso? Não explica. Tanto é que me levaram pra outra sala. E eu tenho que ir lá agora. E como é que eu chego lá na hora que não tem cabimento? Como é que explica? Foi Deus. Então assim, esse toque do Senhor, sabe? É muito lindo, Deus é muito real. Então, era tudo tão intenso comigo, na minha transformação, tudo tão profundo, porque Deus, Ele nos põe à prova, mas Ele vai dando essas ferramentas que vai nos forjando. Né? Umas coisas assim, Ele dá não tinha como explicar, sabe? E aí, são datas muito marcadas por isso, porque eu via, falava, não é coincidência, justo no dia do discipulado. Aí depois, a pandemia, gente, na semana, eu falei, gente, eu fiz uma reunião presencial, que foi onde o pastor orientou como que ia ser o discipulado. E assim, foi uma coisa transformadora todo esse processo, sabe? Gente, que lindo, muito que lindo. Forte. Então, assim, é um processo que só quem tá vivendo, gente, não tem como explicar. Não tem como explicar. Mas pra mim sempre foi muito, assim, muito lindo. forte. Então, o agir de Deus é muito lindo. Eu sempre digo assim, a diferença de você falar que você... Porque tem muita gente que fala, não, eu sou de Deus. Né? Bastante gente. Mas eu acho que a diferença quando a gente fala de converter é realmente você buscar imitar Jesus. Exato. Então, a partir do momento que a pessoa começa a imitar Jesus e ler a Bíblia para imitar Jesus e querer seguir os passos e fazer igual, abrir mão das coisas. Você se converteu. Então esse converteu não é para não virar um clichê normal de você se converteu, não. Você virou um imitador. Sim. Então, acho que quando a gente alcança essa sede, essa vontade de imitar Jesus, é um momento que a gente pode falar, né? Você foi convertido, você se converteu. Mas, na verdade, a gente quer ser imitador daquele Deus que veio aí. Abrir mão e abrir mão de eu não quero mais viver isso e tal. Amar o próximo, amar né? o próximo. Ser generoso. Eu falo pra ela assim, ó, se tem uma coisa que a gente tem que prezar é por generosidade, é um negócio muito forte, um negócio cristão mesmo, né? Cristão na veia, né? Raiz, né? Pensar no outro. Então tem um monte de coisa que a gente olha assim, você começa a ler a Bíblia e você fala, que Jesus ensinou a gente, Jesus fazia, então eu tenho que ser imitador. Pronto. E é escolher isso, viver isso. E essa é a boa mensagem, né? Mas e aí, Dê, aí você, eu lembro, fez a cirurgia do coração, ficou lá. Aí foi tudo bem, graças a Deus. Eu fiquei 30 dias ainda no hospital, depois que a Fátima, né, se separou de quarto. Eu tive complicação lá lá da cirurgia. Tive líquido no pulmão, precisei drenar esse líquido. Eu lembro que foram agulhas que foram enfiadas aqui nas minhas costas para drenar. Acho que era quase 1 litro de líquido que tiraram das minhas costas. Covid, né? Foi. Teve Covid, né? Tive Covid no hospital. Ainda lá, eu tive Covid. Acho que quando você foi lá, já tava com Covid? Eu tava com Covid. Não, tive uma vez você foi lá, você já tinha feito cirurgia do coração. Eu peguei Covid lá naquele. Você pegou Covid lá? Mas aí depois, aí separaram, aí eu e aquela senhorinha que tava no quarto, nós duas estávamos com Covid. Aí isolaram a gente foi para um outro quarto. Porque nós testamos positivo. Até suspeitaram que eu tava com infecção generalizada. Fizeram um exame em mim lá. E aí, por conta dos meus... Tava tudo alterado, os meus exames lá. Daí suspeitaram que era isso. Aí foi ver, eu tava com Covid. E aí fizeram também essa questão da drenagem, do líquido no pulmão. E aí os enfermeiros iam lá também, acho que, né, tipo, coitado da moça, né? Câncer, ainda tá com cirurgia do coração, agora Covid. Mas assim, Deus ali presente. Deus ali presente. E Jesus venceu, não fala nem eu, né? Porque nem eu, é sobre ele, né? E Deus deu a vitória mais uma vez ali. Então eu consegui sair de lá bem, tô super bem, o coração tá bombando aqui, tá forte. Amém. E aí voltei pra rotina do tratamento do câncer, né? Que eu tinha parado um pouquinho por conta da cirurgia. E aí retomei com a cirurgia do câncer. E no meio do processo do tratamento, eu tenho que fazer exames pra acompanhar como que tá a doença, né? Nesses exames, descobriu-se agora em 2023, no final de 2023, um aneurisma cerebral, que é outro milagre. Porque o aneurisma, se ele se rompe, geralmente a pessoa tem, não sabe que tem, né, assim, e ele estoura. E se ele se rompe, a pessoa fica com... Quando a pessoa sobrevive, ela tem graves sequelas. E se ela sobrevive, né, se dá tempo de chegar a pedir socorro no hospital. Senão ela morre, então é fatal. E no meu caso, os exames mostraram que houve um pequeno sangramento, mas alguma coisa aconteceu, que esse sangramento ele não se espalhou, ele se conteve. A gente sabe que foi aí o poder de Deus agindo, né, a mão de Deus trabalhando.
Então, é quando o médico viu meu exame e falou, Denise, eu vou te encaminhar para um neurocirurgião. Fui encaminhada e aí deu para fazer a cirurgia a tempo da embolização, sem que ele se rompesse, sem que eu tivesse nenhuma sequela disso. E fiz a cirurgia agora em março desse ano. Então, e para glória de Deus aí, para eu fechar essa bênção toda, que é o mais lindo, né, amor? Uhum. Queria falar que nós estamos vivendo um ano de paz, vivemos, né? Mas uma calmaria, porque o câncer que eu tive, que é o triplo negativo, é um câncer, um dos mais agressivos de câncer de mama que tem. Geralmente se dá em moças novas, mulheres novas, né? E uma das características dele é o crescimento que é muito rápido das células. O poder que as células têm de se multiplicar muito rápido. E quando o pastor orou para mim, lá no monte, lembra que eu falei que o pastor orou por mim? Uma das minhas pastoras também acompanhou essa oração e ela teve uma visão. E ela via, eu vou contar aqui, eu não sei quantos aqui estão assistindo que acreditam, mas é real, gente. Eu vivi, eu tô aqui, então eu sou testemunha, eu preciso contar. Então é só a gente vivendo mesmo, né? Nós somos testemunhas de Jesus para poder falar das maravilhas que ele tem feito. E nessa oração, enquanto o pastor me ungia, orava por mim, ela via como se fosse uma neblina, que é a manifestação do poder de Deus. Ela até escreveu um livro e relata essa experiência no livro dela. É como se fosse uma neblina sendo bombada em todos os meus vasos sanguíneos. Então, que é o poder de Deus sendo bombado nos meus vasos sanguíneos. Qual que é a explicação que eu tenho assim para mim hoje? Esse câncer, ele é muito ruim, ele é agressivo. Ele até tenta crescer, mas ele não consegue, porque o poder de Deus está bombardeando ele e destrói essa célula. Então, ela não consegue espalhar no meu corpo. Então, assim, ela não se avança. Tanto que eu já ouvi meu médico falar que eu não passaria dos 5 anos de vida. Eu ouvi esse diagnóstico do médico, que minha doença, eu estava num tratamento paliativo já. A minha quimioterapia era pro resto da vida. Eu ia tomar quimioterapia até quando ela conseguir me segurar. Porque não tinha cura, não tem cura, né, pra medicina. E o médico me falou isso, que eu não teria cura. Nossa. Mas esse ano, em abril, eu completei 5 anos desde que eu descobri a doença. E neste ano, a minha última quimioterapia, contrariando toda a medicina, foi no dia 18 de dezembro de 2023. Esse ano eu não tomei nenhum ciclo de quimioterapia, porque durante esse período que eu ia fazer a cirurgia do aneurisma cerebral, o médico pediu para eu parar um pouco a quimio, para eu poder fazer a cirurgia da cabeça. E aí, no meu último exame, antes de eu parar de fazer a químio, tinha dado que a célula estava aumentando. Tinha até aparecido alguns pontos aqui no pescoço. Eu falei, ai meu Deus, agora eu vou ter que parar com a quimioterapia? Quando eu voltar, vai estar espalhado o negócio, né? Olha como a nossa fé é pequena, né? Falei, ai meu Deus, mas cuida, Senhor, cuida. E aí, nisso, eu parei a químio para poder me preparar para a cirurgia do aneurisma. E aí depois, quando fiz, aí a cirurgia do aneurisma atrasou um pouquinho, aí fiquei 3 meses para poder fazer a cirurgia, porque houve um atraso de burocracia mesmo do convênio. E aí eu fiquei 3 meses sem químio. Quando eu voltei para fazer o exame, para poder fazer o PET, para retomar a quimioterapia, o médico viu que o meu exame, a doença estava estável. Mesmo sem quimioterapia, a doença se manteve estável. Então não era a quimio que estava segurando aquela doença, o câncer. Aí que o médico falou, Denise, diante disso, eu não vou fazer você tomar quimioterapia, eu vou acompanhar. Porque eu tô vendo que você tá sem químio, a doença, ela continua estável, vamos acompanhar. E assim tá sendo. Fiz o exame, aí parou a quimioterapia, e no meu último exame, penúltimo exame, mostrou que algumas células, elas sumiram. O que tinha aparecido, mesmo sem, gente, eu estou sem quimioterapia, elas sumiram. Então, o que está agindo no meu corpo aqui? É o poder de Deus que está combatendo essas células. Uma célula que tem poder para matar no meu corpo, o poder de Deus não está deixando ela crescer em mim. Então, eu creio muito, e eu estou aqui como milagre mesmo, como manifestação do poder de Deus, como Lázaro foi para manifestar a glória de Deus. Essa é a enfermidade que eu tive, hoje para mim é claro. E Deus, ele é especialista em mudar rotas da nossa vida, né? Para fazer a gente voltar para o caminho pelo qual ele realmente tem um chamado para cada um, um propósito para cada um. Por um momento eu me desvirtuei desse caminho, né? Eu saí da estrada, ele quis me voltar. Denise, opa, vem cá, eu vou te dar uma experiência, porque a sua missão aqui é falar do meu nome, é apontar para mim. Então eu conheci um Deus que eu não conhecia.
Eu conheci Jesus nesse deserto. Foi aqui, foi nesses 5 anos que eu pude provar do amor de Deus e conhecer quem Deus é. Me aproximar dele, ler a palavra e ver a palavra falar comigo. Como ela fala, ela corta mesmo. Uma palavra fala, né? Que ela corta, né? Espada de 2 gumes. Ela faz isso. Ela penetra no nosso coração. Glória a Deus. E é o que eu tenho vivido, eu e o Saulo. Nós temos vivido uma vida assim de proximidade com Deus. E glória, e ó, pode ser assim, até vocês não vão entender, mas glória a Deus por esse câncer. Porque esse câncer me aproximou dele, entendeu? Então eu sou o que sou porque vivi tudo isso, porque Deus permitiu que eu vivesse tudo isso para eu conhecê-lo. Então, se circunstâncias difíceis vêm na nossa vida, a gente tem que questionar, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Aonde o Senhor quer me levar? Então, endireita o meu caminho, me leva para o centro da tua vontade. Essa é a minha oração, Medina. Amém. E não me deixe eu ir para a esquerda nem para a direita, mas eu fazer aquilo que o Senhor me criou para eu ser. Amém. Que é falar de Jesus e levar outras pessoas a conhecer Jesus. Por isso que eu só falo dele. É só ele. Então, se palestra sobre câncer, eu não sei assim mais detalhes sobre o câncer. O que eu falo é de Jesus, porque é dele. Então, você me fala palestrar aqui de câncer? Eu vou, mas eu vou falar de Jesus, porque a minha experiência é de Jesus. O câncer é só um detalhe que Deus usou para ele se manifestar para mim e eu poder conhecer esse amor que eu não conhecia antes. E glória a Deus por isso, gente. Aleluia. E eu tô aqui sem quimioterapia. Tô bem curada, já declaro a cura. E olha que interessante, ontem foi dia de ação de graças. E a palavra de Deus diz que em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E você é um testemunho vivo disso. Então, é isso. É sobre isso, é sobre ele. Não é sobre a minha pessoa. É sobre quem Deus é. Essa é a verdade. Glória a Deus. Pessoal, é uma honra de verdade ter vocês aqui com a gente. Um privilégio. Antes de estar finalizando o podcast, nós sempre pedimos para o convidado estar deixando uma mensagem especial. Apesar que nesse podcast vocês deixaram uma coleção aí de mensagem especial, que é para levar para o coração mesmo e que transforma vidas. E eu sou testemunha disso tudo que a Denise e o Saulo compartilharam aqui, principalmente sobre essa parte de dar glória a Deus. Confesso, Denise, que no começo eu não entendia. Posso falar mais assim? Pode. Falar, Denise deve ser meio malucona. Por causa do que você falou, Saulo. Você já viveu a questão do problema com a minha mãe? Aos olhos do mundo é loucura. Não, mas E eu falava, só que, cara, você me deu uma aula, assim, na época. Porque aquilo que a gente falou, vocês falaram aqui, olhar para trás hoje, falar hoje da pandemia é fácil. Quando você tava no auge ali da pandemia, você estava no meio de um furacão. E eu falava, Deus, depois de a gente ter passado aqui pela pandemia, que foi hard mesmo, que tudo que nós trabalhamos 10 anos para conquistar alguma coisa, foi embora no período da pandemia. E eu nem sei como, eu sei que foi o agir de Deus, mas como a gente sobreviveu e como nós conseguimos honrar o compromisso e graças a Deus, hoje como empreendedor, crescer, escola, a gente está num outro cenário. Mas eu confesso para vocês que assim, eu tava durante a pandemia eu fiquei tão aflito e eu sou muito grato a Medina, porque foi o período que eu caí na vida e a gente tem a péssima impressão de a gente achar que a gente é super-herói, que a gente vai enfrentar tudo e todos com honestidade, com integridade, mas o empreendedor, ele quer tirar aquela ideia do papel, transformar em realidade, então vai para cima, enfrenta as batalhas. E a pandemia bateu de verdade. Chegou uma hora que eu tava nocauteado, sem enxergar a luz ali no fim do túnel. E eu nem sei como o milagre acontecia, para honrar os compromissos com o colaborador, fornecedor. Precisava levantar um dinheiro para hoje, tava com a conta zerada, hoje esse dinheiro aparecia. Era Deus. Como Deus fazia os clientes entrar aí, nem eu sabia. Mas chegava no final do dia, era aquela batalha, zerou a conta, mas os compromissos foram honrados. Mas é desgastante, é um período de muito aprendizado, mas um período que você vai, emocionalmente, você vai ficando, uma batalha todo dia. E quando eu achei que eu tinha vivido todas as batalhas da minha vida, que falei, agora nada vai acontecer, já tinha passado essa questão do Davi, que foi no final de 2019, durante
o primeiro ano de Covid, Davi na fisioterapia, todas essas histórias, veio o negócio da minha mãe, que ela contou para nós em agosto e ela faleceu em dezembro de 2022. E foi hard, cara, porque eu acompanhei a minha mãe em todas as consultas aqui, e já teve consulta do médico dela, saiu, e depois eu lembro que eu voltei numa consulta no dia seguinte para falar com a médica, e a médica me desenhou o pior diagnóstico possível, e dói pra caramba. Nossa. Quando você... Então esse sentimento de... Eu entendo, porque minha mãe sempre foi uma super referência na minha vida, em tudo, de amor, de afeto, e eu preferia eu estar passando por aquilo em ver ela, tipo, e tudo que a médica falava que ela ia ter, eu vi que rapidamente ela começou a ter. Aí UTI, depois saiu da UTI, entrou no seu quarto e, resumindo toda a história, você glorificava a Deus o tempo todo e eu murmurando, porque é isso que você falou, Saulo. Você tá com um super problema, mas o mundo, a pressão do mundo continua, e pro mundo dá a sensação que não tá nem aí pros seus problemas. Você ter um problema maior não te isenta das responsabilidades que você tem, e você tem que estar bem, porque eu tava com a minha mãe lá com esse diagnóstico, não isenta das minhas responsabilidades. Não dá pra dar um pausa, né? Não dá pra dar esse pausa. Exatamente. Vou resolver esse assunto, depois eu volto e dou play. E, cara, eu tava murmurando com Deus. Eu falei, pô, Deus, agora que eu tô buscando estar firme aí, só tô tomando pancada, pô. Primeiro foi o Davi, depois a pandemia, depois perdi tios por Covid. Agora o negócio da minha mãe, me abalou mesmo, assim. Eu via vocês só dando glória a Deus, e eu vi que os últimos dias da minha mãe, sou muito triste com essa perca, dói-me até hoje, mas eu vi que estava assim num ambiente de muita paz, e por incrível que pareça, alegria mesmo nesse cenário. No meu coração já estava sentindo que ela estava partindo, e a gente dói muito. Mas eu vi que assim, ter tido você lá no quarto, Denise, e aí toda a sua família, sua mãe, o Saulo, suas irmãs, que sempre estavam lá também, e você tendo que fazer a cirurgia do coração, a cirurgia, pô, e abrir o peito, uma cirurgia séria, uma cirurgia de risco, né? E a Denise lá, cara, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei, cara, aí eu fiquei com vergonha de ser um resmungão, é sério. Eu nunca mais falei, vou resmungar pra Deus, cara. Eu tô sendo covarde e fraco. Então, assim, a Denise, a porrada do bem, mas ela me trouxe tantos aprendizados, porque aqui no podcast é fácil, não é fácil, porque resgata sentimentos. Sim. E por isso que eu fiquei até mudo aqui, porque o coração vem na boca em muitos momentos aí, olha, não vou esmorecer aqui. Mas assim, eu vivi isso vivi lá com o Davi, e vivi principalmente nesse período do lado de Jundiaí, no hospital, que eu falei, cara, o poder da fé, e Deus fala mesmo, e Deus está falando, e o que eu posso falar? Nesse momento de maior dor que eu tive, foi a perca da minha mãe até então, todos os problemas da pandemia sumiram depois que eu vivi isso com a minha mãe, mas foi onde eu tive o maior aprendizado também, assim, sobre Deus, sobre buscar essa continuação todos os dias. Então, por isso que é uma honra ter vocês aqui, e eu acho que a mensagem de vocês tem que ser compartilhada, porque é uma mensagem de vitória, mas mais do que vitória, assim, é uma mensagem de fé no período de maior dificuldade, de deserto, de diagnóstico que assusta. E eu vi ali, glória a Deus, eu vou pra cirurgia, vai abrir aqui o peito, mas glória a Deus. Glória a Deus. E eu, cara, sobre isso. Mas ao mesmo tempo que eu não... mas ela transmite uma força, assim, uma energia que é indescritível, é sobrenatural. É o poder de Você Deus. fala, pô, vamos pra cima. Então, antes da gente finalizar, eu queria essa mensagem. A mensagem que tiver dando zoom mesmo ali. Não, o que eu aprendi, assim, que eu falo em casa, eu falo pra todo mundo que vem conversar comigo, até empresário que vem conversar comigo. O que eu aprendi foi assim, você não tem como você separar. Se você acredita que existe um Deus,
que existe o sobrenatural, que Jesus veio, morreu na cruz, né? Todo esse contexto, né, cristão, não tem como você separar isso da sua vida normal. Você tem que incluir isso. Então hoje, por exemplo, a minha empresa tem princípios cristãos. Eu vivo princípios cristãos. Isso não quer dizer que eu só vou andar com um cristão, não. É que eu acho que a gente tem que colocar isso para dentro. Não separar. Ó, na igreja eu faço isso, em casa eu faço aquilo, e no trabalho tem que ser mais polido porque tem empresário, eu tenho que aceitar algumas coisas porque senão eu não vendo. Então eu acho que aí tá errado. Então eu aprendi muito com todo esse contexto que se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, não é uma coisa que você nega. Você tem que incorporar isso em todas as etapas, fases da sua vida, na sua empresa particular. Não tem como. Aí você vai ver essa paz que a gente fala tanto, né? Essa paz, ela vem de uma forma, as soluções vêm de uma forma, não vai faltar nada. Não vai faltar. Porque você está lá junto com aquele que é o dono de tudo, né? Então essa mensagem eu aprendi muito, mas muito, depender de Deus nesse momento. E hoje eu acredito que assim, é uma mensagem que a gente tem que passar adiante. Glória a Deus. Aí depois disso, eu finalizo com o versículo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, a provisão, a cura, o milagre, o sustento, a libertação, o mais ele fará. É a melhor decisão que você pode fazer na sua vida, é entregar a sua vida para Jesus. Bye! Top, hein, Medina? E o podcast de hoje foi sensacional. Tive que me conter aqui para não chorar, porque de fato é muito difícil revisitar esses momentos. Mas o Senhor até aqui ele nos sustentou. E eu peço para você curtir, comentar, compartilhar. A galera também do Spotify que está nos acompanhando. Vocês são preciosos para nós. E graças a vocês o canal está crescendo. E cada dia mais o Senhor tem trazido pessoas aqui dele, para a honra e glória do nome dele. Amém. Amém. Até a próxima, galera. Até. Saulão, uma honra aí, viu? Top demais. Tamo Beijo, junto. brigadão. E é nóis, viu? É nóis. É nóis. Valeu. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!